E para você que usa suplemento ou precisa utilizar suplemento e está buscando qualidade com sabor, tá? E não só suplemento, né? Aqueles snackzinhos saudáveis, proteicos, que você quer comer um docinho sem furar a dieta, a gente tem a marca ideal para você, que é a Mais Mu. E esse aqui é o meu snack favorito. As melhores barrinhas de proteína do mercado. É isso aí, é uma marca que a gente já consome há quase 10 anos e a gente tem aqui um cupom especial para vocês. Entra lá no site lojamaismu.com.br e usa nosso cupom Comer Treinar Amar com 10% de desconto em todo o site. E os links estão aqui embaixo. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do CTA Cast, o podcast do Comer, Treinar e Amar, onde a gente traz assuntos relacionados à saúde, atividade física, nutrição, bem-estar e um estilo de vida saudável como um todo, né? E hoje a gente está aqui com dois convidados que nós já conhecemos muito bem, eu principalmente, são os fisioterapeutas, já me acompanharam antes da gestação, durante a gestação e agora de novo, né, retornei. Então a gente está aqui para bater um papo legal com eles. Com o Thiago e o Sidney do Instituto Pro, aqui de Alphaville. E aí, tudo bom? Tudo bem, gente, muito prazer. Valeu, obrigado pela presença aí. Se apresentem aqui para o pessoal, o Thiago e o Sidney. Meu nome é Thiago Farsic, sou fisioterapeuta de formação, trabalho há muitos anos na fisioterapia, aproximadamente 15 anos, já trabalhei na docência, já trabalhei muito na pesquisa e desde 2016 estou na reabilitação esportiva dentro do Instituto Pro, fazendo todo esse trabalho de gestão, atendimento aos atletas, reabilitação, prevenção. Bom, eu sou o Sidney Correia, eu sou formado também em fisioterapia desde 2011, sempre dividindo aí a parte clínica com a parte teórica, né, com a parte de docência, então sempre tendo aí um pouco dos dois, ministrando cursos, não só ministrando, como também participando de muitos cursos fora do país também, sempre envolvido aí com essa parte de fisioterapia ortopédica, traumatológica, esportiva, e a gente está junto no Instituto Pro desde 2016, Ti. E na docência faz um tempo também já, né? Muitos anos. Desde 2013, mais ou menos. E lá dentro do Instituto Pro, vocês atendem coisas, é a mesma coisa ou áreas diferentes? São coisas mais específicas? Na verdade, na reabilitação ortopédica e esportiva, basicamente, nosso foco é bem parecido. Cada um tem a sua característica, tá? Então é muito comum, por exemplo, o Cid ele tem uma característica de gostar muito de atender os pacientes que são mais ativos, trabalhar a parte final da reabilitação, mais a parte sensório-motora, né? O pessoal conhece mais como a parte proprioceptiva. Cada um tem uma característica, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar ombro, coluna cervical, mas por uma predileção individual de cada um, por facilidades que a gente tem derivado de formação. Mas assim, na formação geral, somos todos, né? Somos 5 fisioterapeutas lá, muito parecidos no atendimento total. Vamos falar um pouquinho mais do Instituto Pro agora, pra gente abrir, que é muito conhecido aqui, né, para os nossos amigos e tudo mais. A gente faz CrossFit, como vocês sabem. O CrossFit, assim, por si só, a modalidade, né, todo mundo fala, CrossFit é muito altamente lesivo. Não é, né? Você pega um professor bom, como a Paola, o pessoal lá do Templo SA, que você fazendo a técnica correta, sabe que o risco de lesão diminui muito. Mas na prática não é muito assim, né? A gente quer melhorar tempo, fazer mais rápido, e nesse meio do caminho a gente acaba se perdendo. E daí, muitos colegas nossos, amigos e colegas de treino, acabam visitando lá o Instituto. Como é que é isso daí? O que vocês atendem lá especificamente? Como que funciona o Instituto? Rafa, na verdade, nós atendemos lá basicamente tudo relacionado à reabilitação ou prevenção ortopédica e esportiva. Desde dos pacientes que curtem atividade física, mas não tem nada competitivo, nem amador, às vezes simplesmente pela saúde e qualidade de vida, até os atletas de altíssimo nível. Por coincidência, por talvez praticidade, amizade, a gente sempre teve um foco muito voltado ao CrossFit, até mesmo porque pelo volume de pessoas e não pelo grau ou pela intensidade de lesão, e sim também
pela cabeça do atleta de CrossFit. O CrossFit, por ser uma atividade física que eu acho que gera um certo anseio, né? A pessoa gosta muito de treinar. O atleta de CrossFit, ele é apaixonado pela brincadeira. E ele leva isso muito a Ele sério. não sabe brincar, né? Exatamente. Vai no limite, vai na intensidade. Exatamente. É a característica deste atleta, né? E por nós, agora acho que talvez tenha dado uma acalmada, mas passamos aí durante muito tempo numa intensidade altíssima de CrossFit, né? Muito boxe, etc. E esses atletas começaram a pensar no corpo também como uma forma preventiva. Então lá nós atendemos tanto os atletas que passam por alguma lesão e precisam da parte terciária da fisioterapia, né, da recuperação, mas também daqueles que entendem como funciona a fisioterapia, como você, e acabam fazendo uma manutenção dentro da intensidade de atividade que ele executa dentro do box. Então sempre está fazendo um trabalho de mobilidade com a gente, está fazendo um trabalho de recuperação muscular, de controle álgico, né? Às vezes um equilíbrio muscular, decorrência de uma, sei lá, predileção de cada esporte, como acontece no CrossFit, vai acontecer também no golfe, vai acontecer no tênis, vai acontecer. O gesto esportivo tem uma certa facilitação para determinados grupos musculares que podem gerar desequilíbrios que, por sua vez, a fisioterapia vai trabalhar na melhor tratamento e entendimento dessa articulação e ajuste dessas musculaturas. Então, acho que grande parte desses atletas que vão para dentro do Instituto Pro é em decorrência dessa cultura que o CrossFit trouxe junto. Né? De prevenção. Exatamente, de entendimento da fisioterapia. Eu costumo brincar que a fisioterapia ela é uma educação. Então a gente educa o nosso paciente. Você, depois de passar em fisioterapia por tanto tempo, você começou a entender. Fala, putz, agora eu tô com uma sensaçãozinha diferente. É importante eu ir buscar físio. Para quê? Para eu tratar isso quanto antes, para não deixar cronificar, para isso não me impedir de treinar lá na frente. E é isso, né? Essa vontade intensa de treinar faz com que o atleta busque o atendimento e o controle o quanto antes. Uma coisa legal da gente também falar aqui, que o Rafa falou lá no começo em relação ao índice lesivo do CrossFit. Cara, o CrossFit ele tem um índice lesivo às vezes menor do que o do futebol. Isso é dado estatístico literário. Esportes de contato no geral. Né? Então assim, quando a gente fala, putz, mas o CrossFit é muito lesivo. Cara, qualquer coisa que você for fazer, se você não tiver um cuidado, uma manutenção, um equilíbrio, desenvolver e desempenhar aquela atividade de forma equilibrada, você vai correr um risco. Até uma musculação, que seria super seguro, né? Muito, em tese, né? Porque quando a gente vai também pegar musculação, a gente pega dados muito altos de lesão, por exemplo, de ombro, lombar e joelho. Então, é uma coisa que, bom, depende muito de como a pessoa faz, do volume que põe, da carga. A gente tem uma série de coisas que lá no Instituto a gente acaba fazendo. Então, a PA é uma prova disso, outras atletas e atletas lá da Templo também são prova que a gente acaba ajudando um pouquinho a eles entenderem de fato como que está o volume. Porque o que eu vejo do CrossFit, a competição interpessoal é muito grande. Intragrupo, né? Intragrupo também. Então tá todo isso leva a gente para limites, né? Extremos. Vai puxando um outro, né? Eu tô fazendo lá com a Paula um exemplo, o deadlift que a gente tá falando, né, Pá? Pô, a Pá tá fazendo com 100 quilos. Poxa, cara, acho que eu vou fazer com 100 quilos também. E então, às vezes, acaba perdendo um pouquinho desse entendimento do volume. Às vezes excede um pouco, de uma forma muito rápida, e isso acaba trazendo algumas dificuldades ou até mesmo lesão para esses atletas. Acho que é uma coisa que é importante a gente sempre estar salientando também. Se a gente for buscar pela literatura, né, o CrossFit ele não tem um índice de lesão tão alto quanto outros esportes, como você citou, né? Futebol, corrida de rua, Squash, cara. Squash, né? Tênis. Mas eu acho que o grande X da questão é o ajuste de volume, né? Por que às vezes um corredor de rua ele tem um índice de lesão mais elevado? Porque é uma forma de treinamento, todo mundo sabe correr, né? Pode não ser uma corrida perfeita, mas todo mundo sabe correr. E às vezes eu vou lá, corro o primeiro dia 1 quilômetro, gostoso, prazeroso. No dia seguinte eu vou lá e corro 2. No terceiro dia eu corro 3. E o meu corpo está aguentando, 4. Chega um momento que esse acréscimo de volume, ele é insustentável. Essa progressão não foi planejada da forma correta, Perfeito. Né? É a progressão. Eu sempre dou esse exemplo, às vezes, para o meu atleta corredor, né? E a gente pode fazer uma transposição para o CrossFit. Você vai lá na academia no primeiro dia, faz um supino com 10 quilos, você está morrendo. No dia seguinte, você vai lá e faz com 50.
É a mesma coisa. O corpo, ele é dependente de carga. Quanto mais carga você dá, mais ele se prepara, mas isso precisa de um tempo. É gradual. Então, a carga ela precisa ser ajustada gradualmente. No CrossFit, se a gente for pegar, né, as situações que mais aumentam o índice de lesão. Primeira delas, competição intragrupo, né? Os trabalhos pré-treino não realizados corretamente, que a gente sabe muito bem, você, como uma coach, sabe mais do que eu, que muitas vezes é a parte que o pessoal menos gosta. São as mobilidades, os aquecimentos e as ativações. Quando tem trabalho de core, o pessoal Chega atrasado. fala, meu Deus. Chega atrasado e fala, putz. E todo dia que tem, eu tenho que falar, gente, isso serve pra isso e pra isso. Tem que mostrar os benefícios pra eles não reclamarem. Mas é exatamente isso, Pablo. A literatura já descreve isso muito bem. A pessoa que não executa isso, ela tem uma maior facilidade de gerar lesão, né? E o ajuste, ou melhor, o não controle da graduação da carga. Então, às vezes, o Sidney falou, tá lá, Paola tem 20 anos de CrossFit, fazendo um snatch de 100 quilos. Eu chego lá, né, homem, 100 quilos, olho e falo, pô, não é possível, eu vou fazer 110. E aí o cara não tem essa progressão, esse ajuste. Então é muito importante ter Ou este por tempo, controle. quando é por tempo, né? Você vê que o cara tá na sua frente, você acelera, você perde o padrão de movimento, você quer fazer mais Isso rápido aí. porque você quer pegar Perfeito. a pessoa. Isso aí. Então, às vezes, nem só carga, mas Exatamente. padrão de movimento você Sim. acaba fazendo muito rápido porque você quer ir logo E fazer de uma acaba vez pecando e ali. conseguir. Uma coisa que importante também, que não dá pra gente falar somente da progressão, é muito importante, né? Sim. Isso é extremamente importante. Mas características mesmo. Então, por exemplo, o biotipo de cada indivíduo é diferente. Sim. Então, se nós pegarmos uma pessoa de 1,60 m e comparar num movimento de snatch com uma pessoa de 1,90 m, isso vai dar diferença. Braço de alavanca, velocidade, o tempo de inércia de peso, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E é óbvio que lá no Instituto a gente sempre tenta fazer o quê? Individualizar. Então, por exemplo, se o Rafa chegou lá com uma dor lombar e se a Paola chegou lá com uma dor lombar, ambos do CrossFit, o mesmo esporte, não tem como eu tratar o Rafa como a Paola ou a Paola como o Rafa. É bem individualizado. Então eu vou estudar toda a mecânica do Rafa desenvolve o movimento, executa, faz, vamos entender a mobilidade, vamos entender força. Então a gente faz uma anamnese, uma avaliação biomecânica, uma avaliação do gesto esportivo, para aí de fato falar, bom, agora Rafa, esse treino, essa fisioterapia é individualizada para você. Aí vem a Paola, esse daqui é pra você. Não, e pra isso, vocês têm que conhecer do esporte. Eu já dei aula pra eles, viu? Sim. Então já foram lá, fizeram Eu sofri aula, nas vocês mãos dela, atendem um verdade. monte de gente. Então a pessoa que vai atender sobre algo específico, é importante que ela tenha um mínimo de vivência Sim. naquilo pra saber qual é o movimento, o que ele faz, qual que é a demanda. Então isso faz toda a diferença, que eu acho que é um grande diferencial, né? Conhecimento teórico e prático é primordial. Primordial. Execução, óbvio, seria o melhor possível, o melhor dos mundos, a gente entender na prática o que acontece, mas nem sempre é possível. A gente tem, por exemplo, atletas do esgrima. Eu tô com Você nunca fez esgrima. Então, você nunca fez esgrima. Como é que... É uma coisa que não é tão simples. Então você tem que estudar e aí que você vai atrás da literatura, né? E alguns esportes nem literatura tem. O CrossFit é um conglomerado de esportes extremamente complexo. Então, não tem um gesto Exatamente. específico, Você que nem pega o tênis, que ginástico. tem algo muito específico, que não tem especificidade, justamente Exatamente. não tem, né? Exatamente Faz isso. um pouco Você de não tem tudo. adaptação, né? Quer dizer, o tempo inteiro você tem uma atividade diferente. Então você tem ginástico, você tem levantamento de peso olímpico, você tem atividade aeróbica, você tem inúmeros trabalhos juntos. Então você precisa entender dessa complexidade para conseguir tratar o seu paciente da melhor forma possível. E, óbvio, direcionar o tratamento dele da forma correta, de acordo com as limitações que ele tem. Sim. E até voltando a falar na questão, né, da prescrição correta do treino, porque às vezes o erro que as pessoas cometem é justamente na prescrição. Sim. Porque é aí que você vai colocar qual é o volume, qual é a carga. E no CrossFit a gente tem um puta desafio para fazer Sim, isso, porque você não consegue, você está dando uma aula coletiva. Sim. E você trabalha praticamente tudo todos os dias. Então é super desafiador você conseguir montar essa programação para os alunos e conseguir atender. Você não consegue, né, atender assim. Então a gente tenta individualizar na aula,
na verdade, a gente faz progressões, né, para aquilo que um já Sim. faz, mas teoricamente é o mesmo treino, mas é muito desafiador essa questão da programação mesmo de aulas, porque é coletiva e você não consegue fazer muito individualizada, né? Então a gente acaba tendo, né, vez ou outra, um sente mais alguma coisa, porque pela genética, pela tipo mecânica dele, do aquilo movimento. enfim, aquilo não aguenta. Biotípico, Então tudo assim, isso. é muito desafiador essa questão de prescrever mesmo, né, para Sim. programação, para o CrossFit. Nós podemos pensar até que a própria condição do indivíduo em praticar o esporte, às vezes não é uma pessoa que teve contato com esporte nenhum, né? E porventura tenta Resolveu o começar a fazer um esporte e começa pelo CrossFit, que é uma atividade, um esporte que é muito global. E aí, só que, cara, até você explicar pra ele, olha, isso é um agachamento, ele tem que entender que aquilo é um agachamento. Tem a condição de aprendizado, adaptação neural, tudo isso leva-se um tempo. Só que é ser humano, né? É. Você começa a fazer, pô, 1, 2, vai bem, falar, não, dá pra aumentar, põe peso. É, Eu- os eu- E aí é o meninos, problema. principalmente, É, são assim. e eu as sempre- meninas eu são sempre- mais Questão de ego tranquilas. também, Eu né? sempre- Também. Eu sempre dou um exemplo que é, se fosse fácil, o atleta de LPO, ele não treinava isso há 20 anos, todo dia, 300 vezes por dia. Exatamente. É o movimento mais complexo que existe. Você pegar e jogar uma barra para cima da cabeça, parece ser muito simples, vendo pela tela do celular da TV. Executa. É muito complexo. Você usa basicamente todas as articulações do corpo para jogar uma barra para cima da cabeça. Então, assim, é extremamente difícil. Você precisa estar muito bem treinado, muito bem preparado, principalmente quando você chega no momento de começar a elevar a carga. A execução do movimento, até você evolui, né? A mobilidade, você vai ganhando junto, vai padronizando e assim por diante. Quando você começa a ganhar carga, aqueles momentos finais onde você precisa ter o acréscimo, é muito difícil. Muito difícil. Falando também de condições biomecânicas É. em relação ao indivíduo, quanto mais amplitude de movimento, mais carga, menor estabilidade para o corpo. Então ele tende a ter que fazer mais movimentação, por exemplo, vamos fazer um snatch. Então ele tem que ter mais movimento, com mais carga, gerando mais instabilidade, por exemplo, na articulação. E para isso acontecer de uma forma mais harmoniosa, ele precisa de uma adaptação e uma ação de vários outros grupos musculares para poder Que trabalhar. estejam preparados para receber aquilo Exato. ali. Aí muitos chegam às vezes conosco lá, Rafa e Paola, eles falam assim, pô, Sidney, eu tô com dor no ombro esquerdo. Tá bom, dor no ombro esquerdo. Vamos lá, a gente faz as avaliações clínicas normais, a gente faz os testes. Às vezes o cara não representa nenhum positivo num teste específico para o ombro. Aí, vamos lá, faz um movimento. Cara, aí o cara faz um movimento. Aí é muito característico dele. E aí, somando carga, velocidade, amplitude de movimento, poxa, isso aí acaba se tornando um fator específico para a dor que ele sente. Aí a gente tende um pouquinho a entrar em contato com o coach, ou até mesmo falar, olha, então assim, agora nós vamos ajudar. Então, tira um Educar, pouquinho. né? Isso. Educar. Vamos tirar um pouquinho dessa carga, até a gente conseguir ajustar. Uma característica nossa também, é que a gente não costuma tirar o paciente ou o atleta da função, Da atividade. da Isso. atividade. Prática. Isso é uma coisa que Isso é é importante. muito maravilhoso. A gente ajusta o volume, né? Porque a gente vê que você tem mais malefício tirando ele da atividade física do que você adaptando e ajustando. Né? Isso é bem nítido, né? Você acaba prostrando o paciente, tira toda aquele ânimo, o cara perde ritmo, às vezes nem volta. Então, é importante ajustar o paciente. Às vezes adapta, às vezes os coaches ficam nervosos com a gente, pô, mas o que eu vou fazer? Não tem jeito, tem que adaptar, Não, tem outro que dia, esperar. outro dia eu tava até lendo um estudo que dizia que, por exemplo, se eu tô com um braço mobilizado, eu não posso treinar esse braço. Mas eu faço a movimentação com o braço do lado, eu tenho o benefício do lado que eu não tô Sim, treinando. No espelho isso. Exato, Usa você muito pode até isso. explicar melhor do que eu Usa isso aí. muito isso. Às vezes o paciente não pode, você dá atividade com o outro, porque por uma questão neuromotora, né, você acaba incentivando mais o lado, você tem uma hipotrofia menor, né, então tem todo um benefício além dos benefícios normais do esporte, né? Mas é legal isso, porque eu mesmo evito procurar, às vezes estou sentindo alguma dorzinha, evito ir no médico, evito procurar físico, com medo de ficar parado. Falo, já sei que o cara vai me mandar parar, vai mandar tomar anti-inflamatório e para que eu tô E a gente, fazendo. com coisa de remédio também, assim, nunca em quer caso tomar extremo, nada, é o mínimo, só se não estiver dando, assim, não tá aguentando, preciso pra conseguir viver. Olha, Aí você existem condições, momentos que aí não tem como. Isso é verdade. A pá chegou travada na clínica. Fala, pá, olha, por mais que você quisesse treinar,
já não ia conseguir. Então aí fala, bom, é uma condição que o seu corpo está mostrando para você que não dá. Então para um pouquinho, deixa a gente melhorar isso, mas assim que começa a melhorar a movimentação, começa a ter menos dor, a gente já vai introduzindo o próprio gesto na clínica. Eu já vou preparando vocês lá na clínica para que vocês consigam voltar para o esporte o mais rápido possível, né? Aí é a individualização de cada um. Você falou desse estudo, tem estudo agora de 2023 falando que, por exemplo, o alongamento facilita a hipertrofia. Então, assim, tem muita coisa saindo, né, agora que é legal. Antes não tinha como, não sei se não tinha ou se as pessoas não pensaram em fazer antes, mas parece que eu acho que não tinha tanta tecnologia para pesquisar o que está sendo pesquisado agora. Então, por tecnologia, isso vai ajudando muito a gente também. Então, já tem estudos que falam assim, o cara que fica parado, se ele faz o alongamento mantido, ele pode ter hipertrofia? Olha, o estudo científico mostrou que sim. Mas é maior do que a hipertrofia gerada por contração muscular voluntária? Não. Mas induz. E é simples, eu costumo falar o seguinte, quando o paciente ele já não tem mais condição de executar a sua atividade física, são essas situações que a gente acaba tirando ele. Quando ele mesmo já não tem condição, às vezes o cara vai levando lá, tô com uma dor no ombro, vai fazendo movimento, e aquilo vai piorando. Chega um momento que ele fala assim, não dá mais, preciso procurar ajuda. Então, ou seja, ele já não praticaria a atividade física com fisioterapia ou sem fisioterapia. Já chegou lá chegou nesse momento e fala, extremo. amigão, infelizmente agora tem que dá. dar um tempinho pra gente conseguir. Então existe um momento que talvez Sim. ele precise de fato ficar sem a atividade física para conseguir ter um mínimo de melhora para Sim. O corpo fala. Até mesmo para eu poder sentir como fisioterapeuta. Eu não sei se de repente o meu tratamento não está sendo eficaz ou se está sendo eficaz, mas no treinamento está prejudicando. Então tem alguns momentos que eu preciso segurar um pouco. Às vezes, quando a gente fala assim de ajuste de volume, não é só simplesmente carga. Eu vou ajustar a carga, eu vou ajustar às vezes a amplitude de movimento, eu vou ajustar o número de repetição e às vezes eu vou ajustar o tempo de treino. O cara que treina 2 horas por dia todo dia, às vezes eu vou jogar ele para treinar 1 hora por dia todo dia. Ou às vezes eu vou jogar ele para achar necessário jogar 45 2 vezes por semana. Então eu vou ajustar esse volume, que às vezes o corpo também precisa de recuperação. Vocês sabem que a recuperação é tão importante às vezes quanto o trabalho de fortalecimento, de desempenho assim por diante. Não? E hoje a procura pela fisioterapia, eu acho que as pessoas têm procurado mais espontaneamente quando sentem alguma coisa, em vez de só ser, fui no médico e ele me mandou fazer X sessões de fisioterapia. Essa aqui é a minha próxima pergunta até. Como que eu posso identificar se eu estou precisando procurar uma fisioterapia esportiva, no caso de vocês, se eu preciso da indicação, da recomendação médica, ou se eu posso ir por conta própria? Não há necessidade da indicação médica. O que acontece é que existe uma cultura no Brasil, que acaba até por conta de um sistema de reembolso de convênio, etc., que o reembolso do convênio, né, a solicitação, ela necessita para você ter esse reembolso do pedido médico. Então existe uma cultura para isso, mas legalmente não há necessidade ou a dependência de você passar no médico para frequentar a fisioterapia. Isso acontece muito dentro do CrossFit. Muitos pacientes hoje já estão acostumados. Pô, estou com essa dorzinha aqui, vou passar no físio. Mas isso aumentou agora, né? Essa procura espontânea da pessoa direto para fisioterapia. Porque acho que antigamente na verdade, o que mais aconteceu foi que a fisioterapia se desenvolveu. Se a gente for pegar a fisioterapia de 7 anos para cá, é uma outra fisioterapia em relação de 7 anos para trás. Tá? Estou dando uma data assim bem solta. Bem solta, né? Mas para vocês terem ideia, assim, evoluiu muito em questão de pesquisa, em questão de desenvolvimento, em questão de remuneração, em questão de reconhecimento, seja dos pacientes, seja das profissões mais antigas como a medicina. Então hoje os médicos levam nossos fisioterapeutas como parte do tratamento. Então conversamos o tempo inteiro com a equipe médica, o tempo inteiro. Você passou, o paciente está assim acessado, acho que o paciente não está evoluindo, talvez precise entrar com medicação, talvez vamos pensar numa intervenção. Então há essa troca, coisa que há 7, 10 anos atrás isso não havia. Então a fisioterapia vem aparecendo mais, principalmente por conta dos esportes. Eu acho que um ponto assim que eu acho que foi bem divisor de águas da fisioterapia foi na época que apareceu a kinesiotaping lá nos Jogos Olímpicos da Austrália. Foi ali que a fisioterapia deu um boom no mundo, começou a aparecer e ver a importância daquilo. Não que a bandagem seja o milagre, mas foi uma forma de marketing muito forte. De aparecer. Era muito visível, né? Exatamente. Fazer com que a fisioterapia ela se
mostrasse mais aparente dentro do esporte, dentro da ação, o cara fazendo. Aqui que colocou, meu fisioterapeuta que coloca. E em outros... Quer dizer que funciona ou não? Bom, a gente entra em outras condições, outras mas já discussões. traz à tona, Mas em condição de mostrar o quão a fisioterapia é importante dentro do esporte, foi legal pra caramba, Isso apareceu. aí. Fez a fisioterapia aparecer um pouco mais pro mundo. E assim, em outros países do mundo, essa ordem acontece de forma diferente. É muito comum, por exemplo, em alguns países europeus, o paciente, tô com dor, eu vou no físio. E aí o físio vê a necessidade de encaminhar, né, ou não. Então, hoje está mudando um pouco mais isso, há um equilíbrio, mas a gente trabalha, eu posso jogar assim, pelo menos pelo Instituto Pro, a gente trabalha de uma forma muito interdisciplinar, né? Então, fala com o médico fala com a gente. Eu acho que isso em todas as áreas cresceu muito, né? Essa questão interdisciplinar. Até eu outro dia estava gravando com a Thalita, que é fisioterapeuta pélvica, e a gente estava justamente falando disso. Quando eu dou treino para gestante, eu passo minhas gestantes para fisioterapeuta pélvica. E eu converso com ela. Às vezes ela fala para mim, olha, não faz um treino unipodal, ela tá com muita dor na pelve, tal. Então, assim, essa coisa multidisciplinar tem crescido e que é muito bom, porque a gente consegue fazer uma coisa integrada, né? Não dá para pensar na pessoa só como uma coisa, um problema ali, porque é um corpo inteiro. Então, esse negócio que está crescendo, assim, da multidisciplinar, o fisioterapeuta falando com o médico, eu acho que, assim, maravilhoso. Eu acho que é um desenvolvimento também, acho que um pouco sociocultural dos grandes centros, né? Porque, antigamente... E eu vou deixar até o Ti depois falar um pouquinho mais, que é um pouco mais velho que eu, mas em relação à fisioterapia, nós éramos muito engessados em relação a, olha, o paciente vem e ele já vem com uma prescrição médica. Você tem que fazer... Só aplicar uma analgesia, coisa técnica fazer ali. o que está escrito no papelzinho. Então, a autonomia que a fisioterapia tinha, ela era limitada. E aí, por conta de todo esse desenvolvimento, tecnologia, novos estudos, a parte técnica do desenvolvimento terapêutico dos fisioterapeutas fez com que a gente entrasse um pouco mais em evidência. E aí, quando você vai num fisioterapeuta e você vê o resultado, como qualquer coisa na sua vida, quando você vai num restaurante e fala, putz, esse restaurante é muito bom, o que você fala para sua amiga? O que você falou para seu amigo? Vai lá, Cara, vai lá que é bom. Vocês precisam ir lá. Mas eu não tenho dor nenhuma. Cara, mas tudo bem, você pode ir lá para fazer um trabalho preventivo. Você pode ir lá para fazer uma manutenção, por exemplo, de estabilidade articular. Você pode ir lá para fazer uma análise biomecânica, ver se de repente você pode ajustar e somar numa melhora de performance esportiva. Só que não tinha muito isso, não era muito evidente isso. Acho que com o desenvolvimento e essa condição mais agregada dos diversos pontos ali que cuidam da saúde, né, fez com que a fisioterapia ela aparecesse um pouquinho mais e se tornasse mais importante na vida das pessoas que gostam principalmente de esporte, de exercício, que é o que a gente está falando um pouco mais agora. E obviamente que em paralelo com isso, a ciência vem se desenvolvendo juntos, né? Então antigamente o paciente chegava lá, tô com dor no joelho, tratava-se o joelho, mais nada. Hoje a gente trata o paciente num perfil biofísico-social. De forma global. Então todos nós temos a parte bio, a parte física e a parte social. As três se interpõem. Às vezes eu sou mais físico, às vezes eu sou mais social, e isso vai depender de cada paciente. Eu costumo brincar o seguinte, é mais comum você pegar um paciente que tem dor lombar, né, passando as férias no Caribe relaxando, ou um paciente que está naquele momento de estresse, separação, trabalho atolado até tampa. Por quê? Porque você faz parte de um perfil biofísico-social. Você está ali, naquele momento, é um momento que você tem maior suscetibilidade, é sua válvula de escape, de aparecimento. Então, assim, isso é muito nítido. Hoje, a fisioterapia trata o paciente como um todo. Eu vou tratar um cotovelo? Não, eu trato o cotovelo, eu vejo como é que está. Às vezes esse cotovelo está sendo sobrecarregado por uma falta de trabalho do ombro, ou às vezes por um excesso de movimento do trabalho. A pessoa chega com dor em um lugar e às vezes o problema não é nem o lugar. Muitas vezes o problema é no joelho. Você vai ver a articulação que está em cima ou abaixo daquele local que a pessoa sente dor, né? Ou às vezes não está nem ali, às vezes está uma compressão a nível lombar que está gerando uma dor irradiada no joelho. Então isso tudo só pode ser captado na avaliação muito criteriosa. É a avaliação, eu sempre falo aos meus alunos, falo assim,
Um tratamento ele só existe depois de uma avaliação muito bem feita. Sim. Que a avaliação dentro, né, se a gente for pegar assim, qualquer área da saúde, a avaliação ela é como o trabalho de mobilidade e aquecimento do CrossFit. Todo mundo quer passar correndo. Mas se você não fizer isso corretamente, você não trata corretamente. Não existe um tratamento sem uma avaliação certa, correta, criteriosa. Então, só acontece depois desse passo. E aí vocês falaram um pouco sobre as bandagens. Sim. Então acho que é legal a gente falar quais são os tipos de terapia que entram na fisioterapia. O que vocês usam lá dentro da fisioterapia? A bandagem, a acupuntura, que eu sei que você faz acupuntura, né, Ti? E como que funciona, então, essa parte das terapias que vocês usam? A quiropraxia que você fez comigo? Sim. A fisioterapia, ela consegue abordar e juntar várias técnicas. Dificilmente a gente vai tratar um paciente com uma técnica só. Inclusive, eu vejo muito fisioterapeuta que é professor de Pilates. Sim. Da Sim. Pilates, então Sim. também tem essa parte... São técnicas. Então a gente pode falar do Pilates, a gente pode falar do RPG, a gente pode, né, essas eu digo um pouco mais posturais, Sim. né? A gente pode falar, por exemplo, de Cinesioterapia. eletroterapia, né, eletroestimulação. A gente pode falar, por exemplo, de a bandagem entrando como uma condição auxiliar para a mecânica ou para restringir então, o como que serve? movimento. Porque eu já vi várias pessoas que compram um negocinho e ela mesma bota, já vi muita gente que o atleta mesmo tem lá e coloca, mas é uma coisa que não é simplesmente você ir lá e colocar. Não, tem que ter um critério Qual para que é a colocar. lógica? Tem um sentido da fibra do músculo, sei lá, tem que ter alguma coisa, eu não vou chegar lá e colocar sozinha. Existem vários mitos sobre isso. A primeira coisa que é importante falar, né? Ela é uma técnica utilizada na fisioterapia, mas não só na fisioterapia, na veterinária se usa bandagem. Hoje já tem vários embasamentos literários que a bandagem, principalmente as bandagens elásticas, essas coloridas que a gente vê, ela teve muita curandeirismo por trás, né? Mas a gente sabe que ela tem alguns... eu costumo brincar que ela não vai tratar de unha encravada a câncer. Ela vai ter um nicho que você vai conseguir tratar, assim como todas as técnicas, né? Então, mobilização articular dentro da fisioterapia, eu vou usar para todo mundo? Não, vou usar para um determinado grupo de pacientes. Cinesioterapia, os fortalecimentos, né, os movimentos, etc. Eu vou usar para todo mundo? Não, nem todos os pacientes estão aptos àquela utilização. A bandagem é assim também. Então, eu vou usar a bandagem quando eu quero realizar uma estabilidade articular, tá? Uma bandagem rígida. Muito comum, por exemplo, você vai pegar nos atletas de handball, de basquete, vai fazer ali no tornozelo, às vezes algum paciente tem uma instabilidade lateral do tornozelo, você faz a bandagem para ele conseguir ter o movimento que ele precisa ali, né, de flexão plantar e dorsiflexão. Ela direciona? Exatamente, e estabilidade lateral. Ele dá uma estabilidade mais... que libera movimento para o paciente, seletiva, uma estabilidade seletiva, Então não é que nem um gesso que você vai lá e enrijece e o paciente não tem movimento nenhum. Não, eu dou estabilidade lateral, mas os movimentos anterior-posterior ele consegue executar. Então ele consegue realizar sua atividade física, eu consigo de repente fazer um trabalho com ele dentro da clínica de fisioterapia sem correr risco de aumentar a lesão. Né? Ou às vezes um paciente que, por exemplo, tem uma dor no ombro, no movimento de abdução, de elevação, eu consigo fazer a bandagem para mudar um pouco dessa mecânica de movimento, gerar menos impactação, de repente, entre as estruturas moles e diminuir a dor dele. Então, basicamente, são esses os efeitos da bandagem. Quando o pessoal coloca muito, no sentido da fibra, isso não tem evidência científica para isso, entendeu? E óbvio, como todos... os métodos, você tem um critério de aplicação. Então, aquela pessoa que sai aplicando de forma indiscriminada pode ter benefício e, na grande maioria das vezes, vai ter algum malefício ou simplesmente um efeito placebo. Porque não seguiu, por exemplo, o critério que deveria seguir. Exatamente. Uma coisa que eu acho que fica muito aquém também do conhecimento das pessoas é que o fisioterapeuta ele pode usar também a sala de musculação com o paciente dele. Isso é chamado de mecanoterapia, é um recurso. Sim. Mas Sidney, peraí, sala de musculação? Sala de musculação. É diferente o que eu vou fazer com ele na sala de musculação do que o educador físico vai fazer. Ele está em fase de reabilitação. Eu estou devolvendo ele para ele voltar com o personal dele e fazer o que ele precisa fazer. Mas geralmente as pessoas acham que assim, fisioterapia, eu vou lá fazer. O que eu faço? Vou ficar deitado na maca, tomando um choquinho, massagenzinha, aí os caras chegam lá, transpira,
sua, faz um monte de exercício, e fala assim, cara, mas peraí. Isso não é fisioterapia. Aí eu brinco e Eu falo, até contar que mentira. o meu primeiro contato com a fisioterapia foi assim, né? Cerca de 13 anos atrás, fazendo leg Desculpa, press tinha lá com puta de um condromalácia. peso, o joelho pá, Era só estourou, falei, já musculação era. na época, né? Nem tinha o crossfit. Sim. Nunca mais vou voltar a treinar, ferrei o joelho, fui pro pronto-socorro. Morava com os meus pais na época lá na Santa Cecília, fui no Santa Isabel. Cheguei lá, pedi o exame e tal, voltei no médico, no ortopedista. Ele falou que ia ter que fazer uma artroscopia, fazer 3 furinhos e tal, e ia resolver o problema. Eu falei, caramba, não é possível, cara. Aí na época eu passava com o Muzi na parte de nutrologia. Sim. Aí eu lembrei do nada, ele falou, puta, o cara é ortopedista, né? Deixa eu passar com ele pra mostrar. Levei os exames pra ele, ele olhou e falou, puta, o cara queria te operar por isso. Tá aqui, ó, vai fazer... Passou 20 sessões de físio, procura esse cara aqui e toma esses manipulados aqui, condroitina, essas coisas, e tchau. Que também nem Me sei procura se daqui tem, quando acabar as físios. comprovação científica. Na literatura, eu acho que a gente não encontra nada muito específico. Aí Mas o que eu também pode fiz? ser por limitação do estudo. Liguei pro cara que ele tinha passado, na época... Não, antes você... Lembra que você passou, você já tinha feito, eu lembro isso. Não, teve então, uma- eu vou chegar aí. tá. Na época que 3 anos atrás, liguei pro cara, 700 pau a consulta. Pois é. Sem condições. Peguei o plano de saúde, fui numa fisa do plano, cheguei lá, choquinho no joelho. Que Fez, pena, né, gastou cara? lá 20 sessões. Perdeu tempo Cara, de vida. não, 10 nada sessões, mudou. eu fiz o pacotinho de 10 10, aí eu sessões, falei, 10 ô moço, sessões. não resolveu nada. Que pena. Fiz todas que ele não resolveu, não mudou nada, cara, vou ficar sem treinar, vou ter que operar. Você ligou pro cara que eu te passei? Liguei, mas sem condições. Faz o seguinte então, procura fisioterapia esportiva. Nunca tinha ouvido falar na época. Sim. Cara, aí cacei, achei um lugar que tinha na Avenida Angélica. Isso há 12 anos. Eu acho que eles tinham Alphaville também na época. Você não lembra o nome do lugar? Não lembro o nome. Mas foi o primeiro lugar que eu vi assim que fisioterapia não era só o choquinho no joelho. Sim. Os caras curaram meu joelho ali em sessão de treino mesmo. Fazia cadeira flexora, Sim, extensora, extensora. estabilização na bola. E saía suado, igual você falou, saía pior do que num treino normal. Mas a gente ainda tem muito esse mito da fisioterapia. Quando eu machuquei o ombro, o médico falou, não, você vai precisar de fisioterapia. Eu falei, eu queria voltar pra vocês, porque Sim. eu já sei que é da área esportiva, vocês entendem do Sim. esporte que eu faço, e a chance de eu chegar em alguém que vai ficar só no infravermelho, só no choquinho, só não sei o que lá, e não resolver nada, é muito grande. Acho que hoje ainda continua sendo assim, né? Na verdade, de novo, Evoluímos. exatamente, fez Evoluímos. parte da evolução. Antigamente a Mas tem aqueles fisioterapia... profissionais que continuam lá atrás. Sim, Putz, e acontece, é triste, mas exatamente, acontece. tem bastante. Como todas as profissões, você tem profissionais qualificados e profissionais nem tanto. Mas isso fez parte da evolução, principalmente. Antigamente, você pegava a fisioterapia, ela era muito mais passiva. Aí ela foi passando por essa transição, a eficiência evoluindo, né? Corpo é movimento é saúde, o corpo é movimento dependente, e aí, hoje, cada vez mais ativo e menos passivo. Óbvio que vários momentos, eu falo, a mão é insubstituível. Entendi. Então, vários momentos tem que pôr o paciente na maca, tem que entender a situação, tem que palpar, você tem que trabalhar também aquele controle álgico, às vezes um trigger point, né? Um ponto gatilho ali no determinado músculo. Ai, gera- gente, eu adoro quando eu vou lá e fico só deitadinha recebendo massagem, eu amo. Fala que- Tá aí, pá, uma coisa que acontece muito. Por ter talvez essa cultura, essa mística de que a Adoro, só fisioterapia massagem, é que ó. o cara tem que ir lá, ficar deitadinho e tal. Aí você fala assim, opa, vamos fazer exercício? Ah, o que não é assim mesmo, né? Ele junta na maca aqui, Aqui, ó, exercício. você quase vem com a maca junto. Assim. Aí eu brinco. Grande parte das vezes os pacientes chegam lá e falam assim, pô, Cid, mas exercício, eu brinco e falo assim, mentiram pra você, né? Falaram que você fica deitadinho, tomando choquinho, massagem. Mentiram, Você né? chega lá e ele já manda 5 minutos no remo, É. você vai aquecer. Eu falo, É isso. Eu lembro, o médico falava na época, pode tomar pré-treino pra você ir pra física, porque vai ser o treino do seu É, dia. Você ir pra é, academia tá. depois. É isso aí mesmo. Então, Mas faz parte do equilíbrio muscular. Eu costumo, até a gente voltando um pouco naquele assunto que a gente estava, às vezes acontece muito assim. Você vai lá, para um exemplo atleta de crossfit, dor no ombro. Aí ele chega para você, aí você ajusta o volume, fortalece, equilibra, bala, zero dor, vamos voltar para atividade física, gradual. Aí que ele faz uma semaninha, tô bem, pau, Já volta tá bom. onde estava. é a cara Começa- do crossfitter Já tô fazer bom, isso. é. Começa já a tá bom. crescer volume, pá. Daqui a pouco, dor de novo. Minha primeira pergunta, ele volta para a clínica, fala assim, você cresceu o volume dos seus trabalhos que eu passei também? Porque não adianta nada, você vai lá, joga, você estava jogando 50, aí você começou a jogar 100 quilos para cima. Será que seus músculos
que são estabilizadores articulares, também acresceu o volume para eles do mesmo jeito que você jogou 100 quilos para cima? Não. Tá fazendo lá do mesmo jeito que você mandou, quando dava, às vezes não dá. É isso, o corpo ele precisa de adaptação, eu preciso dar carga para ele. Então, do mesmo jeito que eu fiz esse trabalho com você na reabilitação, a sua educação precisa continuar isso fora daqui. Você precisa manter isso e acrescer o volume dos trabalhos que eu passo para você, as lições de casa, do mesmo jeito que você acresce o volume. Então, quanto maior o meu volume de treinamento, tempo de treino, volume, intensidade, carga, eu também preciso aumentar o trabalho de fortalecimento que eu faço. De reequilíbrio, de reequilíbrio. E isso faz a pessoa ficar muito mais forte até, pegar até maiores cargas, né? É a mesma coisa que a gente estava falando com a Marina aqui O Vitor, né, coach lá no tempo, Sim. ele faz muito isso. Então, É a mesma coisa. O tempo que ele fica em preparação, tipo, ele fica mais de 1 hora fazendo mobilidade, fortalecimento. Cara, eu já dei 2 aulas, já treinei no meio e ele ainda não tá lá que é isso aí. Mas é isso. Mas tem que ter muito tempo, né? Não acontece isso com vocês? Por exemplo, você quando começou no CrossFit já fazia uma aula de 45 minutos, dando exemplo, né? Aí você começou a evoluir, daqui a pouco a aula passou para 1 hora, daqui a pouco 1h10, só que aí, tem que começar antes para aquecer, daqui a pouco você vai ver seu horário de treino é 2h30. Não acontece isso no treino? É a mesma coisa. E é uma coisa que não é visível, né? Igual a gente estava falando com a Marina, você faz musculação para hipertrofiar, você vai ganhar um volume de massa. Aí você vai trabalhar com, a gente fez um podcast com a Marina, que ela é treinadora e ela é especialista em fortalecimento de core e tudo mais. Sim. São musculaturas que a gente não está vendo evoluir, né? Mas você sente, depois que você trabalha, é difícil de trabalhar pela questão física mesmo e também psicológica porque você não vê evolução, né? Eu acho que com a fisioterapia é a mesma coisa, de preparação para isso. Core, se você tem um core fortalecido, sua performance melhora, reduz chance de lesão. Então são várias coisas, mas é uma coisa que você não está vendo, tá lá em No caso da condromalácia mesmo, eu lembro que o fisioterapeuta falou, você vai voltar melhor do que antes da lesão. E foi o que aconteceu. A fisioterapia, ela faz um trabalho invisível. Eu costumo brincar que faz um trabalho invisível. Por quê? Não é uma coisa que você vê, não é tão palpável quanto um bíceps hipertrofiado, mas quando você vai fazer a sua funcionalidade, você fala assim, caraca, cara, puta, melhorou. Você sente fazer o snatch, fala, cara, eu sentia, puta, era meio difícil, tinha um pouco de dificuldade de mobilidade, passou com a fisioterapia, chegou lá, pum, tá encaixando certinho, com menos dificuldade. De primeira. Você aprendeu? Será que a técnica exata naquele momento? Não, cara. É por todo um processo que você passa, que você vai ter que aprender, que vai tendo ajuste, que vai tendo também a condição física para você poder executar. Por exemplo, eu tava com um paciente na clínica que estava com dificuldade para fazer um snatch e, pô, Sidney, eu faço mobilidade de ombro e tá bom, vamos olhar. Puta, era móvel mesmo, tinha uma mobilidade de ombro muito boa. Só que no snatch não tá entrando, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que tá a tua torácica? Não sei, vamos olhar a torácica. Mobilidade, 0 mobilidade torácica. E qual que é o movimento que o snatch encaixa? Tem que estar com o peitoral aberto, cara. Então a mecânica de torácica tem que estar, tipo, muito boa. Tá bom, vem cá. Mexe na torácica. Faz aí. Muito bom, Sidney. Tô curado. Não, calma, também não é assim, né, que você tá curado. Você não tinha nenhum problema. Sua torácica é rígida há 20 anos, não é em uma sessão que ela vai melhorar. Pô, não tem milagre. A parte torácica, que já é uma região que não é uma movimentação extrema, né? Mas eu vendo lá os alunos, muita gente, principalmente no movimento de snatch, o problema é torácica. Sim. Tem, por exemplo, às vezes consegue fazer um movimento na força que nem vai, sei lá, um push press, que você não tem que entrar embaixo, faz super bem. Na hora que tem que agachar um pouquinho para entrar, já não sai o movimento. E às vezes não é só o ombro, é justamente a parte... A integração das articulações. A integração das articulações. Você tem às vezes um tórax que é muito rígido, ou tem uma formação que não favorece o movimento. Às vezes o ombro tem uma boa mobilidade. Mas aí esse formato de tórax prejudica a movimentação do ombro, aumenta a impactação, aumenta a dor. Então, você pensar, não é só a questão de mobilidade em si, né? A anatomia da pessoa. Sim. Eu vejo muito, eu fico observando às vezes os alunos agachando. E você vê assim, é gritante a diferença. Por mais que eles estejam no mesmo espaçamento, com o pé igualzinho, aí um agacha, o joelho vai super pra frente, porque é tamanho de osso diferente. Você começa... Então não dá pra padronizar, né? A gente quando vai
sei lá, ensinar um agachamento, eu sempre falo, não tem uma base exata que eu vou falar, você tem que ficar o pé aqui, porque cada corpo é um corpo. Exatamente. Então você tem que se sentir confortável. Qual é a abertura que te dá mais amplitude, que você consegue ir mais fundo? Então é muito individual, tudo isso, assim. Que é um exemplo que é muito assim. A gente passa por isso. Às vezes você está saindo para trabalhar de manhã, levando os filhos na escola, tal, aí você está ali, aí você vê aquela galera correndo na rua, né? Você vai olhando um por um, você vai ver que cada um corre de um jeito. Todo mundo corre, mas cada um de um jeito. Aí você pega aquele cara e você fala assim, correndo tudo torto, um pé do jeito, o joelho do outro. Pega esse cara, põe na esteira, analisa o movimento dele e muda. O cara não tem sintoma nenhum, tá? Simplesmente eu achei esquisito o movimento dele. Você mudou, o cara sente dor. Então, assim, a mecânica, eu costumo sempre falar assim, mexe quando o paciente é sintomático. Se o paciente não for sintomático e já tem uma estrutura de treinamento, né? Então, não é aquele cara que começou agora, porque às vezes ele não tem nem tempo de ser sintomático, mas é um cara que já treina há muito tempo, etc. Ajustes de mecânica só se faz se o cara for sintomático. Ou se está prejudicando a performance. Caso contrário, às vezes o cara, por exemplo, faz um agachamento mais no joelho, né? Com o joelho mais para frente, mas tá tranquilo? A mecânica, às vezes, dele, às vezes o sulco femoral, né? Onde a patela desliza, tá tudo tranquilo, o cara não tem nada, não mexe, deixa ele executar o exercício dele. E a gente às vezes tem essa questão de querer encaixar todo mundo no movimento perfeito, o que você foi ensinado que é perfeito, num pseudo padrão. Padrão, exatamente. Isso, e quando você fala em pessoas, não existe como ter o padrão. O meu agachamento vai ser bom pra mim de um jeito e se ele agachar exatamente igual eu, talvez pra ele não seja bom. Então o professor também tem que ter muito esse olhar, né? Sim. Que eu acho que às vezes falta, porque a gente é ensinado que tem uma forma correta, de tem que ser daquele jeito. E aí você ensina a todos os alunos, o espaçamento assim, o joelho pra fora assim, cara, quantas vezes você vê no levantamento de peso, aqueles chineses, pá, e o joelho pá! Abertão, ou fechadão. Ou ele fecha, e o você cara fala, meu senta Deus, no não pode fechar o calcanhar, joelho, agachamento. E você fala, o cara pega mais de 100 quilos e o joelho tá assim. Então assim, você fala, meu Deus, como, né, como que é isso então? É padrão? Não é padrão? Tenho certo? Não tenho certo? É difícil você conseguir colocar todo mundo ali no... Dentro de uma caixinha. Exatamente. Eu ia falar de Existem colocar na variações caixinha. anatômicas, vou te dar um exemplo. Tem pacientes que eles têm a gente chama coxa mais profunda, um acetábulo mais profundo. Então ele não consegue fazer alguns movimentos por choque ósseo. E isso pode gerar até desgaste articular. Então ele vai ajustar o padrão de movimento de acordo com aquilo que é mais confortável para ele. E se você for pegar historicamente nos esportes de alto nível, apesar que o alto nível a gente nunca pode levar em consideração, porque o objetivo é performance, não é o corpo, ele quer que se dane, Não ele é vai saúde, sentir dor, não na é saúde. Sabe que vai dele. machucar ali algum momento. Não pode pensar Muitos que vão nem o- andar depois, mas... Não pode pensar que o esporte de alto rendimento ele é sinônimo de saúde. É uma coisa que... Isso é uma coisa importante para as uma coisa pessoas terem importante cabeça. as pessoas entender. Porque Não assim, é comparável. os caras estão no CrossFit, vê lá o Froning e falam, óbvio que eu vou ser igual a ele. Cara, calma. Não é assim também, né? Pode ser, você pode treinar o quanto você puder para tentar chegar? Pode. Mas, cara, é uma coisa que leva tempo para você chegar lá. Né? Então não dá também pra gente achar que, olha, comecei o CrossFit tem 6 meses. Vou pegar 300 quilos num deadlift. Não faz sentido. Precisa de um processo de aprendizado, de adaptação muscular, articular, tudo isso. Individualidade também, A né? individualidade em si. Igual a gente estava falando lá, que não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Quando a gente vai fazer uma análise biomecânica do snatch, a gente tem que ter uma determinada amplitude de tornozelo, a gente tem que ter uma determinada amplitude de flexão de joelho, a gente tem uma determinada amplitude de flexão de quadril, uma determinada amplitude de inclinação de tronco, uma determinada amplitude de angulação do movimento contrário da torácica, que ela é uma característica de cifose. A gente tem que fazer um movimento contrário, né, para ela. Uma amplitude determinada para ombros, para cotovelo, pulmão. Todas as articulações, cabeça aos pés, literalmente. Exato. Por isso que é extremamente complexo. Agora, você imagina o sistema nervoso central, né? Executando Com tudo controle isso. motor atuando em tudo isso. E pensa que aí, depois de tudo isso, a gente está falando somente de amplitudes. Aí a gente tem que pensar em liberação da amplitude da articulação, quanto que essa articulação ela permite e libera movimento para esse cara executar isso. E se ele tem um bloqueio de tornozelo ali que ele não consegue fazer um movimento normal? Se ele não faz um movimento no tornozelo, alguma outra articulação tem que compensar. Essa compensação pode vir para o joelho. Se o joelho não suporta essa compensação, ela vai para o quadril.
Se o quadril não suporta, passa para o tronco, lombar, inicialmente. Então, a gente chama isso de raios de vetor de energia, né? Então, você vai tendo vetores que vão gerando mais carga ou não para aquela articulação, para aquela musculatura. Então, não dá para a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então, quando começa lá no cross, por exemplo, ou em qualquer outro esporte, tem que ter uma avaliação criteriosa. O cara que é jogador de futebol, antes de começar a temporada, ele faz o quê? Ele faz uma avaliação pré-temporada, ele vai ver amplitude, ele vai ver condição muscular, cardiorrespiratória, ele vai fazer toda uma avaliação. Quando chega um cara lá na clínica que faz crossfit, quer melhorar, por exemplo, o snatch, a gente tem que avaliar tornozelo, joelho, quadril, tronco, tudo isso. Olha, eu posso até, não sei, posso estar falando besteira, mas eu tenho alunos que eu sei que nunca vão fazer um snatch. Não vão fazer. Por mais que trabalhe todas as mobilidades do corpo, por mais que trabalhe... O dia que tiver um squat snatch, aquele que você busca lá embaixo, o aluno não vai, ele não tem condição. Por mais que ele trabalhe tudo que ele precisa de mobilidade e tudo mais, é a pessoa que não vai fazer. Então, sempre adaptado, né? Exato. Você percebe que não essa sai. pessoa ela vai fazer o melhor, Isso. mas ela vai descer o máximo que ela conseguir. Não vai ser um movimento válido. Sim. Eu daria um no-rap, entendeu? E assim, não Será tem que é o meu como. caso? Não, você Meu consegue. squat é muito pior que Mas os é power. real, tem gente que não vai conseguir fazer, que por mais que trabalhe a mobilidade, preciso melhorar a mobilidade, vai melhorar, mas talvez não seja o suficiente para ela conseguir atingir talvez aquele movimento da maneira como ele deveria ser feito. Existem questões anatômicas, sim, que interferem nisso. Existem. Opa, e a fisioterapia tem um papel importante aí, que eu julgo muito importante. É que assim, independente do indivíduo ele conseguir ou não, eu, fisioterapeuta, uma pessoa que cuida do movimento, eu tenho que fazer ele executar aquilo da melhor forma que ele pode, dentro das condições que ele tem. E com segurança. Ponto. É isso, mas esse também tem que ser o nosso propósito, né? Sim. Dentro da educação física. Sim. Você vai exigir de cada um aquilo que você vê que ele pode dar e melhorar dentro da possibilidade que ele tem. Ele pode, exatamente. Então, isso, mas é um olhar muito individual também, né? E de cada professor ou fisioterapeuta. E assim, a gente às vezes fica também, um ponto, né? Fica pensando às vezes, o aluno ele tem mobilidade ou ele não tem mobilidade. A mobilidade ou a falta de mobilidade é um dos pontos que a articulação precisa para o movimento. Né? Não adianta nada eu ter uma articulação muito móvel e pouco estável. E também não adianta eu ter uma articulação muito estável e pouco móvel. É um equilíbrio entre as duas. Então, do mesmo jeito que eu vou trabalhar a mobilidade dele, eu preciso trabalhar principalmente os grupos musculares que estão mais relacionados à estabilidade do segmento, né? Que ajudam na congruência articular, que ajudam a realizar um movimento de forma mais lisa, mais estável e sem impactação, né? Sem a lesão. Com a menor impactação. Acho que a mobilidade e a estabilidade, elas são uma coisa... Sim, não dá para separar uma coisa da outra. Você tem que trabalhar uma em conjunto com a outra. Não tem como. Às vezes elas se tornam antagônicas. Às vezes, condições. Isso é verdade. Para você poder fazer uma movimentação, às vezes você vai ter que perder um pouco de estabilidade. Sim. Acontece. Principalmente quando a gente fala de esporte de alto rendimento. O lance do cara que levanta, o chinês que levanta 100 quilos e o joelhinho tem que ir para dentro. Porque senão ele não consegue fazer. Então, às vezes... Você sacrifica um pouco da estabilidade para conseguir fazer o movimento. Às vezes você sacrifica um pouco da mobilidade para poder fazer o movimento. Um arremessador do beisebol. Você pega o ombro do cara, faz mais 90 graus de rotação externa. Então, tanto tem que ter a síndrome do arremessador. Sim. Então, o cara tem um movimento totalmente adaptado para o alto desempenho. Né? Não necessariamente isso vai resultar em saúde, em qualidade. Quando a gente fala em crossfit, por quê? Que nem você deu um exemplo agora de um esporte que geralmente eles têm especificidade, né, de movimento. E no crossfit a gente não tem isso. Então, quando chega uma pessoa para vocês, eu quero fazer um preventivo, assim, para não me lesionar, fazer um trabalho preventivo, só que é um esporte que não tem especificidade. Sim. Como que funcionaria, então, esse trabalho dentro da fisioterapia, dentro de um esporte que não tem especificidade? Isso é legal, porque aí a gente não necessariamente depende da especificidade do esporte, depende da especificidade do indivíduo. O que para ele como que ele funciona, qual que é a biomecânica dele? Então ele tem a própria especificidade dele. Ele tem a amplitude de tornozelo que é dele. A gente pode melhorar isso, a gente pode potencializar isso. Tem a amplitude do joelho, ele tem a força.
ele tem a potência. Então, tudo isso são coisas que a gente pode ir mexendo. Então vocês e fariam pode ir uma, melhorando. como se você fizesse uma avaliação geral na Uma avaliação pessoa, funcional. tá? Funcional. uma avaliação funcional para saber aonde ali que está em desequilíbrio, onde ali que ele precisaria Precisa de mais, melhorar. Sim. E Pra esse poder atendimento fazer. independe da pessoa estar sentindo dor em algum lugar, Independente, trabalho né? preventivo para algum movimento que ela está fazendo. Se já. ela está sentindo dor em algum lugar, teoricamente, para o nosso trabalho é um pouco mais fácil, porque ela já me direciona, me dá uma ideia de onde está o problema. Né? Não seriamente por estar dor no joelho que a gente falou. Às vezes o problema pode estar no quadril, pode estar em outro segmento dentro do esporte, mas ela me direciona. Sim. Quando o cara não tem dor, ele quer simplesmente fazer uma atenção primária, a prevenção, aí ele vai me dar um pouquinho mais de trabalho dentro da avaliação funcional. Mas nada que seja... Ou até o cara não vem com relato de dor, ele vem com a intenção de prevenção de lesão e ele pode falar qual é a dificuldade que ele tem lá dentro, que já Por é exemplo. algo. Porque todo mundo sabe. Se eu falar, eu sei, meu core é fraco. É. A gente vai fazer. Então, às vezes ele consegue dar qual é a dificuldade dele lá dentro para Sim. vocês trabalharem na E tem fisioterapia. outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente conhece o esporte, a gente já sabe, por exemplo, no CrossFit, primeiro, lesão de ombro. A primeira é lesão de ombro. que eu vou chegar pra Principalmente vocês e nas vou- mulheres. Principalmente nas mulheres. Muito movimento pra cima e muito movimento que pendura. É. Então, mas seria. Como é que por você conta de- gradua a carga pendurando? A primeira coisa que os meus É, pacientes não me perguntam assim, não, eu já tô bom do ombro, posso trabalhar na barra? Pergunto pra ele, como é que você ajusta o volume da carga pendurando? Eu tenho, Você já Thiago, tem eu tenho uma 100, carga, não tem como eu tenho 100 ajustar. quilos. Se eu colocar... É 100 quilos. Você minimiza pro cara, mas ele não vai querer fazer. Vamos colocar um caixote, pá, embaixo dos seus pés pra você fazer uma barra? Fala, não. Eu já Põe um faço a elástico barra. no pé? Não. É. Então, assim, é difícil você graduar isso. Né? Então, só voltando, né? Então, o primeiro segmento a ser lesado no CrossFit é o ombro. Aí depois você tem coluna lombar e joelho. Então são os 3 segmentos mais lesados. Tem algumas características, né, que acabam entrando, fatores traumáticos entram também, que tem bastante, a gente sabe, um aluno que caiu da barra, o outro que deu com a barra na cabeça, outro... Então existem esses fatores, mas O punho não entra, não? Porque meu o punho, Entra, o punho entra. quando você tem uma escala muito grande, principalmente de levantamento de peso acima da cabeça, ou do handstand, né, o handstand, o tempo inteiro em extensão de punho você acaba tendo... Até a própria Sim, então, flexão de sim. braço também. acaba tendo mais sensações. Tanto que às vezes o que eu falo para os meus pacientes é trabalhar com o punho mais neutro, então, por exemplo, nas flexões com o punho neutro, ou até mesmo no handstand com as manoplas ou punho neutro. Você sabe que eu tenho bastante aluno novo que entra no CrossFit, acho que justamente por não estar acostumado com essa posição, os alunos novos costumam reclamar muito de dor no punho, principalmente Mas foi no a primeira começo, coisa né? que eu senti Depois quando acho que entrei. até melhora, De- mas até tem de os pegar a que, barra os que errado, reclamam talvez. sempre. Sim. Colocar a sobrecarga aqui, Sim. né? E não ter essa mobilidade Aham. que deveria ter Eles para reclamam fazer o bastante movimento, de foi a primeira coisa que me ferrei no CrossFit, foi Sim. o punho. Ó, vamos pensar. E às vezes, de novo, desculpa, Fala, vai, trabalho. Só pra Às terminar, vezes né? o que acontece é que o problema não está nem no punho. O cara tem às vezes uma mobilidade ok de punho, mas o cara não tem rotação de ombro. E aí quem sobrecarrega? Aí o cara traz mais para trás ainda o punho. Então a gente precisa avaliar o conjunto como um todo. Mas basicamente os segmentos mais lesados são esses. E aí, por exemplo, você pega uma mulher que já está num índice de crescimento dentro do treinamento, muita intensidade, cuida do ombro. É a primeira coisa que eu falo para as meninas, cuida do ombro. Depois a gente vai cuidar da coluna lombar e do joelho, mas de forma assim eu dou muita atenção pro ombro. Porque a gente sabe que tem uma estrutura muscular um pouco menos desenvolvida que os homens, então tem os movimentos de barra, onde você não tem graduação de carga, jogando barra o tempo inteiro para cima, o nosso ombro sofre. E as pessoas que não têm tanta mobilidade, por exemplo, de ombro e torácica, a chance de se lesionar é bem maior, Sim, né? sim. Do que uma É uma pessoa que tendência, tem uma é uma mobilidade tendência. maior. E até um a outro sobrecarga maior específica, né, direcionada. E até um outro detalhe que você falou, Pablo, que complementa isso para o pessoal entender. O CrossFit é uma atividade física muito completa, né? Completa e intensa. Alguns autores já demonstram que às vezes você somar o CrossFit a outras atividades físicas aumentam a incidência de lesão. Então, por exemplo, sabe aquele cara, eu treino CrossFit 4 vezes por semana e no fim de semana eu vou dar uma corrida. Pô, mas você já faz muita coisa semelhante ao CrossFit. Você pula caixa, né? Corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos. E a própria corrida também. Você tem corrida. Então, às vezes, não vale a pena, ou às vezes traz mais malefício do que benefício, você somar outras atividades físicas. Óbvio, estou falando de uma forma geral, e o que a literatura traz pra gente,
a um treinamento tão completo De como o uma CrossFit forma é. geral e às vezes não estruturada, né? Sim, Não pensada. sim. Porque você Tipo, seguindo a planilha do coach, né, a periodização de treinamento Você tem tudo. do cara se que você tá apto falar a fazer pro uma... coach, olha, eu vou fazer o CrossFit, mas eu vou querer fazer também. Então, Sim. isso de forma talvez pensada. Tem gente que faz musculação 5 vezes por semana e depois faz o CrossFit 5 vezes por semana, e aí trabalhou ombro pra caramba no CrossFit, vai lá fazer uma musculação também. Então, dá até pra fazer, mas tem que ser algo muito bem pensado, tem que ser conversado se tiver 2 professores diferentes. Faz parte da periodização de treino. A Faz parte. gente entra novamente na condição do volume, né? Exatamente. Volume de treino. Às vezes você estoura esse volume porque, tipo, tá fazendo. Você treinou o ombro ontem na musculação. E aí, no outro dia, você tem. Um monte de coisa pra cima da de movimentação cabeça. na cabeça. Fala assim, pô, mas eu treinei ombro ontem. Tá bom, cara, mas teu músculo tá reparando ainda todo esse processo até agora. E aí chegou aqui, você vai jogar mais um monte de peso pra cima da linha da cabeça. Grande parte das vezes, vocês podem olhar, tá? Olha seus alunos, grande parte das vezes, o X da questão está no erro de volume. Tá naquela tesão de treinar. Eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou à tarde, eu vou de manhã, eu vou... Que é E aí, muito bom, é né? bom Mas pra acaba... caramba. Só que o corpo, do mesmo jeito que ele precisa de estímulo, ele precisa de repouso. Não, e você vê que quando a academia não abre, a gente abre às vezes domingo, às vezes não abre. Quando às vezes não abre de domingo, os alunos vão em outra que abre de domingo. Pra poder E tem treinar. aluno que trabalha, que fica 2 semanas direto, 7 Sim. dias por semana, emenda 2, sem descansar nenhum dia. Não tem corpo que aguente. O Rafa tava falando lá das aflições do punho, né, Rafa? Cara, quando a gente fala de um cara que tá chegando para treinar o CrossFit, muito provavelmente ele não tinha nenhuma atividade onde ele ficava por muito tempo colocando carga em punho. Então o cara nunca tinha feito uma flexão na vida, ele nunca tinha segurado uma barra que você precisa fazer o movimento do punho, ele nunca tinha feito nada que sobrecarregasse tanto aquela condição articular. Então, por exemplo, é um cara que ele poderia ter usado o punho para jogar o vôlei, para jogar o basquete, o handball, qualquer outro esporte, mas que não tenha, por exemplo, condições de carga com o que a gente chama de cadeia cinemática fechada, né? Onde ele está fazendo força ali, onde o punho não mexe. Ou que ele use o punho, mas que ele tenha que ficar fazendo muito movimento repetitivo com carga. Dá por esse muito tempo. impacto com o Ele cara. vai sofrer. Ele vai sofrer. O antebraço ele não está preparado o suficiente para estabilizar legal esse punho e aí a pessoa não sofrer tanto. E por isso que também, ó, Epicondilite. epicondilite. Houve muito aluno, às vezes, com de epicondilite. Eu, né? Eu te sou falei, exemplo eu disso. falei, Paulo, isso aí é sobrecarga, cara. Teu músculo não conseguiu dissipar essa energia, ele passou por um tecido um pouco mais rígido, menos complacente. Quem? O tendão. E dali pra frente, se você continuar, pode ser que isso vá pro osso, você gere uma fratura por estresse. Para essa questão do antebraço no CrossFit, assim, é todos os dias. Porque Sim. se você faz um ginástico que é pendurado, é pegada. Se você faz um LPO, é puxada. Então, tudo, Aqui, ó. tudo, Tem vertente de braço. Sim. braço. E eu acho que você puxa, né, e ainda tem que controlar a volta. E aí você A pega, excêntrica ali, né? você pega né, a galera que ainda põe mais peso pra cima. Vou dar um exemplo. Rafa, quanto de carga você joga pra cima da cabeça? 100 quilos, 100 90 e quilos. pouco, 100. 90 e pouco, 100. Quanto você pesa? 75. Ele joga mais carga pra cima da cabeça do que ele pesa. O que ele faz com a mão dele, né, que a gente vai pegar aqui os ossos do carpo, são pequenos ossinhos que vai suportar mais do que o peso dele pra cima da cabeça. Dá até aflição de ficar pensando nisso Né? detalhadamente. Não, mas assim, é uma adaptação do seu tecido. Ele precisa receber carga para aumentar a sua rigidez, sua capacidade de receber mais carga ainda. Mas o que acontece, às vezes, é que a gente não para pensar nisso. Fala assim, sei lá, eu vou fazer um handstand push-up, ele está levantando 78 quilos, 75 quilos, 70 quilos, não sei quanto você pesa. Exatamente. Quando eu faço um snatch, ele está jogando mais peso para cima do que eu peso. Então, meu osso não é adaptado para isso. Né? A gente pega as epicondilites, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca passei por isso, eu tenho bastante tempo de fisioterapia, né? Mas eu nunca vi tanta gente com epicondilite. Posso falar para vocês que hoje o consultório gira em torno de 20% do volume que eu tenho de pacientes epicondilite. A gente viu isso lá no box Geralmente mesmo, né? o quê? Lateral ou medial? Normalmente é lateral. Tá? Assim, vou falar, Mais desses uns 60% é mais comum lateral, mas muito medial também. Eu não sei te explicar o motivo pelo qual. Não sei se depois da pandemia a galera ficou muito no celular, associou atividade física, fazendo, sei lá, muito trabalho no computador, não sei o motivo.
Já conversei com várias pessoas, já busquei, não sei. Talvez vamos começar a receber agora literatura, né, publicação daqui para frente. Mas que teve um acréscimo de pacientes com epicondilite nítido. E a gente sentiu isso lá, né? Eu senti. Então, todo mundo comentou, falou, um monte de todo aluno mundo reclamando pra mim. tá com dor e aqui Foi eu vou... você, fui eu, a Isa reclamou, Sim. o Nick, um monte de gente Todo reclamando. mundo, todo mundo. Mas se dá o quê? Um enfraquecimento de alguma outra parte? Até a gente chegou a Sobrecarga, conversar sobrecarga. nós, os coaches. Falei, tô vendo que tem um monte Sim. de aluno que tá isso. Começamos a colocar dentro da parte de mobilidade, de aquecimento e tal, alguns exercícios para parte Sim. de fortalecimento, para Crono supino, preparação. sim. Exatamente. Porque a gente viu que, de fato, tinha bastante aluno reclamando dessa mesma Diminuir a condição. apreensão, né? Então é muito comum na musculação o pessoal trabalhar com muita força na mão e nos movimentos de extremo fechamento de Flexão. amplitude, né? Então você tem ali um estresse local. Então o que eu falo para meus pacientes? Diminui um pouco da força de apreensão, relaxa um pouco mais a mão, trabalha com mais solto. Às vezes não precisa chegar no extremo da flexão, para um pouquinho antes. Então, e liberação. Dá para os seus alunos liberação antes e depois, para aliviar um pouco desse estresse. O que acontece é que você tem um grande volume muscular, fazendo muita força repetitiva, e a inserção dele é pequenininha no cotovelo. Então você imagina, você tem ali uma grande capacidade de gerar força e um tendãozinho fino encostado ali. Um torque Ele vai muito estressando, forte ele vai naquilo. estressando, ele vai estressando, ele vai irritando. Aí a bandagem é muito bem-vinda, às vezes. Você vai lá e faz uma bandagem para quê? Para dissipar mais energia, não sobrecarregar tanto o tendão. Você faz uma bandagem compressiva, no punho a mesma coisa, você faz uma bandagem no punho, para selecionar um pouco do movimento, deixar fazer aquela amplitude final e realizar um movimento com mais segurança e mais estabilidade articular. Deixa eu fazer uma pergunta, que você estava falando de bandagem, inclusive do punho. Sim. Por exemplo, a pessoa que sente dor no punho, ela usar a munhequeira, que limita um pouco, acaba limitando a sua amplitude. É bom ou é Sim, ruim? É bom. É bom. É bom. A mesma coisa acontece no joelho, pá. O aluno ou o paciente que tem dor no joelho, às vezes fazer o treino com aquela joelheira, sabe, compressiva, às vezes é bom, porque você muda um pouco a forma de distribuir carga sobre a patela, o paciente não tem sintoma. Às vezes aquilo acaba dando mais estabilidade, Isso. né? E aí já entro em outra pergunta, que eu já li várias coisas sobre, que é o uso de cinto. Porque tem aluno que vai fazer, sei lá, alguma coisa muito leve, não... Vai caminhar, Vai. vou pôr o Exato, Porque tem aquele aluno que é assim, vamos treinar. Aí o aluno põe a munhequeira, põe a luva, põe o cinto, a joelheira. É o kit, então, assim, né? Armadura. na questão do cinto, porque eu já li várias coisas, alguns estudos que até falam que as pessoas que ficam direto usando o cinto se lesionam mais. É ruim. Exato. Então, por isso que eu perguntei, o punho é legal você usar para ajudar? E o cinto? Para todas as articulações, pá. Isso que eu te falou é legal em condições específicas. Sim. Não é assim, para tudo eu vou usar. Por exemplo, para trabalhos que você vai suportar grandes cargas, você precisa de mais estabilidade. A gente chama de órtese, né? Ela é extremamente válida nesse momento. Você pega os caras do LPO, todos estão lá de cima, válido. porque a carga é muito alta. Então, a coluna precisa de uma sustentação externa para segurar o movimento. Sim. Agora, num trabalho leve, corriqueiro, eu preciso ter estrutura corporal para segurar meu movimento. Senão, eu vou ter um cinturão aqui, ó, estabilizando no lugar do meu músculo. Meu músculo não faz a função. relaxa. Então, o que eu costumo Acabou. falar para os meus alunos é isso. Eles, mas e o cinto? Eu falo, eu só uso o cinto quando eu estou chegando em cargas perto do meu limite. Porque senão você vai fazer um levantamento terra, tá numa carga moderada, numa Sim. carga... E você tá sempre usando o cinto. Você vai perdendo a função dali que você poderia estar fortalecendo, porque você tá com uma muletinha lá externa o tempo cara, inteiro com Na você. mediana você está perfeito. A Esse não ser o paciente que seja sintomático. Né? Aí você pode usar uma ferramenta para você tentar realizar o movimento sem dor. Esse cara é o cara que potencialmente vai desenvolver sintoma na região. Então, Porque o nosso cérebro, ele acaba interpretando de uma forma onde, se eu tô tendo um suporte externo, para que eu vou ativar e gastar energia com aquela musculatura específica? Reduz a atividade, não que não haja, mas eu reduzo a atividade, economizo energia e tá tudo certo. Só que aí o dia que esse cara esquecer o cinto, que aí ele vai fazer um deadlift... ele vai precisar da função ali que ele Ele precisa deveria do fazer, músculo, que o precisa cinto desenvolver faz o para corpo ele. todo. O músculo está acostumado a não agir da forma que deveria.
machuca. E tem o fator psicológico. É isso que eu ia falar agora. Fator Que vira uma dependência. muleta. Isso aí. Vira muleta. É muito comum, já tem várias literaturas demonstrando, por exemplo, alguns esportes é obrigatório o uso. Por exemplo, basquetebol, tornozeleira, decorrência do número de entorses. O tempo inteiro você está em deslocamento lateral, os caras têm 2 metros de altura, pisa no pé do outro, usa. Salta muito alto. Aí o cara começa a usar. Daqui a pouco o cara não se sente seguro de treinar ou de jogar sem. Então, nesse Gera caso, instabilidade. nesse caso que seria para melhorar, para gerar estabilidade, para prevenir uma lesão, acaba não sendo legal. E pior, ele acaba Faz o gerando contrário, um efeito faz o reverso, contrário. em longo prazo, né? Acaba Uma- gerando uma instabilidade. É o que a gente falou, né? Você tem os dois lados da moeda. Então, em situações controladas, não há necessidade. Ou talvez evite. Em situações onde você começa a passar a barreira do controle, é legal. Ou quando o paciente tem dor, é legal. Entendeu? No caso do basquete, onde você está uma intensidade enorme, o cara nos jogos, eu não sei agora, mas antes a NBB até obrigava os atletas a usarem a tornozeleira de controle. A NBA não A NBB pede mais. usava, acho. A NBA não mais, a NBB eu não tenho essa informação. E uma outra coisa que é importante a gente falar dentro dessa linha é que quando o cara ele gera essa sintomatologia, ele vai pra clínica, eu particularmente não gosto de falar pra ele que ele tá fraco. Falando, não, mas você tá com dor no lombar porque tá fraco. Cara, como fraco? Você consegue ficar em pé? Fica em pé, pá, fica em pé. Você já venceu a gravidade. Você já não tá fraco aí, porque você já venceu a gravidade. Só que para fazer aquilo que você precisa, eu tenho que te dar condição. Então eu sempre falo pro paciente, olha, você não estava com a musculatura em condições plenas para estabilizar e aí sim você gerou essa sobrecarga. Sim. A minha função como fisioterapeuta é te dar a condição de. Então, por exemplo, é dor lombar? Então vamos ativar a musculatura de core, vamos ativar a musculatura efetora, vamos fazer com que você entenda, tenha consciência corporal de ativar essas musculaturas quando você precisa. Por isso que a gente não faz um exercício de abdominal a vida inteira. Você faz o abdominal, aí sai do abdominal e já começa a colocar você para ativar a musculatura que a gente treinou lá na maca junto com o abdominal, fazendo um agachamento livre. Aí desse agachamento livre já coloca você para fazer a ativação do abdominal, fazendo um burpee. E aí a gente vai associando os exercícios até que você tenha essa consciência, que é o que é importante pra gente. Então, o cara vai chegar fraco lá na clínica quando ele teve que fazer uma imobilização que durou por muito tempo. Que aí ele ficou parado, Sim. teve atrofia, parado. né, muscular. Aí ele tá fraco. Agora, quando o cara tem uma sintomatologia que não tá conseguindo executar a função porque, né, machucou, porque gerou uma inflamação ali dentro do esporte, que ele chega na clínica, eu particularmente não falo, olha, gerou isso porque tá fraco. O cara treina crossfit 7 vezes por semana. Aí corre, aí vai fazer mais musculação. Cara, não tá fraco. Eu penso muito mais que ele pode estar gerando uma sobrecarga, que tá trabalhando em excesso, não tá dando tempo de descanso, do que falar, olha, tá fraco e por isso que tá tendo essa dor. Então é uma coisa que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com as pessoas que chegam na clínica. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo bolo novamente, né? A gente tem que... Por isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre buscou realizar um atendimento individualizado e humanizado. Cada um é cada um. Eu vou avaliar você dentro das suas necessidades, fazer os trabalhos voltados aos seus objetivos e às suas funcionalidades. Que nem o Cid falou, um paciente com dor lombar, onde precisa realizar um retorno gradativo à atividade esportiva, vai expor a carga gradual, sempre voltada à funcionalidade dele. Vou fazer o fortalecimento abdominal dentro daquilo que ele pratica. Então, sei lá, simulando uma natação, simulando um agachamento, simulando um snatch. Então, sempre... Por quê? Porque eu tenho aprendizado motor. Porque eu tenho uma funcionalidade envolvida. Realizar um abdominal aqui clássico é totalmente diferente de eu realizar um fortalecimento abdominal com 100 quilos em cima da cabeça. E aí não só na questão da reabilitação mesmo, que a gente estava até conversando antes de entrar aqui, que às vezes o fato de vocês treinarem movimentos específicos, partes específicas do movimento, a pessoa acaba até melhorando a performance dela lá no próprio esporte. Né? Então a fisioterapia vem ainda como ajuda da performance da pessoa lá. Um auxílio de performance esportiva, com certeza. Porque se a gente consegue melhorar teu movimento, consegue melhorar tua consciência, consegue melhorar tua força muscular para execução, automaticamente você vai ter um resultado melhor naquilo que você pratica. Né? Às vezes não é nem fortalecer. A gente fala muito do fortalecer porque
na grande maioria das vezes há uma necessidade. Mas vou dar um Popularmente. exemplo para você. Se a gente pegar o ombro, olha a quantidade de amplitude de movimento que a gente tem no ombro, certo? Quem que fixa meu ombro estruturalmente, né, de forma rígida, o meu ombro é o meu tórax? A clavícula, é o único osso. O resto é sinergia muscular, é músculo, é estabilidade muscular. Então eu tenho uma escápula, então eu tenho aqui o húmero, meu acrômio e toda a minha escápula. Tudo isso é uma sinergia muscular para realizar essa amplitude enorme de movimento. Às vezes eu faço um exercício, eu tomo um trauma, meu músculo gera uma dor, toda a mecânica muda. Às vezes uma liberação miofascial bem feita resolve todos os problemas do mundo. Gente, é muito incrível quando você vai na fisioterapia, às vezes ele fala assim, tá bom aqui. Tum. Tum. Aí, agora faz. Já tá bom. Você fala, era só isso? Muito obrigado, tô indo. É engraçado. E às vezes nem é, porque às vezes a gente fica com aquele negócio de liberação, fazer aquela liberação que dói pra caramba, que você sai suando da maca, fica um rio na maca. Né? Você fica ali sofrendo. E, cara, às vezes você faz assim, nem sentiu nada. Aí agora faz. Já foi. Às vezes o paciente É um negócio incrível. Nossa, uma dor anterior do ombro. Você vai lá na anatomia, pô, quais são os músculos que se inserem anteriormente no ombro? Pô, vou ali atrás da escápula, pá, apertou, pô, tá desconfortável, sinto a dor aqui. Liberou, movimento, livre, bala. A gente tá falando de técnicas também, né? Por exemplo... Parece ser muito simples, mas é preciso muito conhecimento, É. viu, gente? Pra saber específico, porque imagina o quanto de músculo, o quanto de tudo que você tem que saber, Tem que saber, muito específico. Às vezes é um Sim. lugarzinho muito específico. É. Então tem que saber muito mesmo. Pra pessoa pro fisioterapeuta que tá aí, que quer, de repente, começar a trabalhar com fisioterapia esportiva, ortopédica, traumatológica, é primordial que entenda bem de anatomia e de biomecânica. Sim. Primordial. Isso Porque ele entendendo de anatomia e biomecânica, ele consegue exportar para qualquer situação. consegue exportar para qualquer situação, para qualquer esporte, É. para qualquer tarefa. Obviamente que a fisiologia faz parte, não tenho dúvidas, óbvio. Mas quando a gente fala de condição mecânica de movimento, a anatomia e a biomecânica é o que vai salvar esse cara nesse momento. Então ele tem que estar bem esclarecido. A em relação a fisiologia isso. acho que é mais importante, talvez, ainda para a área dos educadores Sim. físicos do que tanto para a fisioterapia. Para a gente, a anatomia, a biomecânica também muito, Sim. mas a fisiologia também Sim, é sim, fundamental. sim, fundamental. Não tem como- Todas as áreas são. Mas Assim, eu costumo brincar. Essa área de fisioterapia de educação física, ela é muito... Várias vezes eu falo, nossa, eu poderia fazer a fisioterapia, mas não para atuar, mas porque eu acho que é um complemento muito importante, porque você vira e mexe tá com um aluno que tem dor. Sim. Então você tem que saber, né? Senão você também vai, óbvio, sempre encaminhar, você não vai fazer o papel do fisioterapeuta, mas o fato de você entender ali faz muita diferença. Total. Sim. São duas coisas que elas andam juntas. Isso, cada né? vez mais essas duas profissões, elas Se entrelaçam. elas se fundem, entrelaçam, é. não tem jeito, né? Você vai pegar a reabilitação cardíaca, é o educador físico que faz ou o fisioterapeuta. Você vai pegar o Pilates, é o fisioterapeuta ou o educador físico. Então, cada vez mais ela se entrelaça. Sim. Né? Uma coisa legal que isso que você falou também traz à tona que, às vezes, o educador físico com o paciente, o cliente, o atleta dele ali, se ele tem um pouco de experiência com o fisioterapeuta, talvez propriamente dito dele estar passando pela fisioterapia, ele consegue identificar ali uma possível lesão, um possível problema, e já fala, cara, olha, acho que é legal a gente segurar aqui, procura um físio, procura um médico, vai, né, pra gente ver o que está acontecendo. E evita desse cliente, desse atleta, piorar essa lesão. Então isso é importante pra caramba também, a gente Porque ter essa a associação. gente tem muito esse esse feedback. Quando o aluno vai dar um feedback de dor, é pro professor que ele vem. Sim. Então ele fez, pô, eu tô sentindo uma coisinha aqui, eu tô sentindo uma coisinha ali. Se você tem a experiência lá na fisioterapia, você já tem esse olhar muito mais ampliado, Sim, até para sim. encaminhar ele, ou para ter ideia do que pode estar acontecendo, né? Então, é Sim. super E eu importante. sempre falo, quanto antes encaminha, antes todos perdem menos. Por quê? A gente consegue tratar mais rápido, a gente não tira o paciente ou o aluno das mãos do educador físico, que consegue adaptar, conversa, ajusta tudo, todo mundo fica feliz e Sim. melhor mais rápido. Eu acabo pegando o paciente e falo assim, olha, te trago até aqui. Então, te tirei lá da condição dolorosa, trouxe você até aqui. Daqui, pá, teu paciente, teu cliente, daqui você segue. Você vai fazer lá com o seu personal trainer, com o seu coach e vai.
Muitas das vezes a gente tem muito disso, né, do atleta, do paciente, do cliente, ele ficar meio que com os dois. Sim. Então aí, vamos conversar. Então conversa com a parte diretamente. Fala, pô, esse cara, ele Segura tá evoluindo ali, aqui, talvez tenha que segurar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Você consegue me ajudar com esse fortalecimento? Consigo, manda bala. Abre espaço de janela terapêutica para mim na clínica. É onde eu consigo, de repente, falar, você tá treinando, por exemplo, o glúteo com a Paola lá? Tô. Então tá bom, vamos fazer agora aqui o gesto esportivo. Isso aí. Porque eu não preciso mais perder tempo usando o tempo de tratamento para ativar aquele glúteo e para depois eu começar o trabalho do gesto Então você esportivo. acaba até reduzindo, às vezes, Sim, o tempo que ela vai sim. ficar em tratamento Sim. na fisioterapia. Totalmente, pá. Ou associando, né? Então, você, por exemplo, o teu paciente tem mais de um problema. Então, tem mais um problema no joelho e um problema no ombro. Ah, tipo Então- eu, né? É isso, pá, é isso. Então, às vezes, por exemplo, eu peço pro personal, pô, vai trabalhando isso no fortalecimento enquanto eu tô atendendo aqui. Daqui a pouco, então as coisas andam mais rápido, andam mais fáceis. Para chegar na clínica, eu falei, para comentar, cabeça, ombro, joelho e pé. É. Né? Porque calma, vai dar tudo certo, você vai ficar bem. Semana passada, não, vamos começar, o cotovelo tá doendo mais. Puxa o Essa cotovelo. semana, putz, travei da lombar, muda, vamos pra lombar agora. Mas Externando é. aqui, né, os bastidores É. do tratamento da Paola. Chegou ontem, pô, Cid, tá ruim, não? Tá bom, pá, vem cá. 2 mexidas, mexe. Ah, tá bom. Foi isso Beleza, mesmo. tá bom, então. Mexeu ali, Me eu mandou já uma tava mensagem na hora mó descendo animada, ai, não usou a lombar. Já tá Pá, resolvido. agora, ó, vamos fazer esse exercício. É educadora física, sabe o que tem que fazer? Pá, esse exercício, segura um pouquinho isso, controla um pouquinho aquilo, vai se sentindo aos poucos, né, e volta. E volta, não tem muito segredo, não. A fisioterapia, num geral, assim, ela é uma profissão que ela abrange muitos segmentos do nosso paciente. A gente estava falando, a gente tem que cuidar da parte biológica do cara, a gente tem que cuidar da parte social e psicológica, mas não como uma terapia, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas é que- Entendimento é. né? O cara passa por uma Mas cirurgia... entender que momento o cara tá. né, nessa Exato. parte. Eu vou dar esse exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente palpar, é mais palpável pra gente. O cara passa por uma cirurgia, o médico vai lá, opera ele passa, sei lá, 3 horas de cirurgia com o médico. Só que depois ele vai passar 6 meses, 9, 10 meses com o fisioterapeuta. Então, cara, ele vai passar um grande momento, uma grande parte dessa fase É um conosco. relacionamento. Porque às vezes o cara ele não consegue render dentro da fisioterapia porque ele tá pensando em outra coisa. Tá com um problema de saúde na família, ou tá com um problema de grana. Não que ele tenha que externar isso pra gente, mas a gente tem que entender ele, entender a resposta corporal que ele entrega pra gente lá, e aí a gente ir moldando. Então, a avaliação que a gente tava falando, ela é mais abrangente em um dia, só que esse cara passa por avaliação dia a dia conosco. Chegou na Sim. terapia, eu tô te avaliando. Paula chegou a estar entrando, eu tô olhando como ela tá andando. Sim. Ela vai sentar na cadeira, eu vejo como ela tá andando. Ela levantou, eu vejo como tá andando. Ela vai deitar na maca. Então a gente vai te olhando e te observando por todo o trajeto até você chegar na maca. Ou até você chegar no local ali onde a gente vai começar a nossa sessão de fisioterapia. Né? Então é uma coisa que a gente fica sempre de O olho. corpo fala, e a gente lê muito isso. Né? Se você está assim, você olha o paciente, você sabe se ele está bem, se ele está mal. Outro dia eu estava atendendo um paciente aqui, chegou na recepção. Eu atendendo esse, eu olhei o da recepção entrando. Ele tratava o joelho dele. Ele entrou, ele fez assim, 2 vezes. A hora que eu terminei esse, falei, o que aconteceu com o ombro? Batata, realmente, já tinha machucado o ombro. Então, assim, a gente conhece, entende muito bem disso. E como o Cid falou, a fisioterapia ela é uma relação, se constrói isso. E é muito importante que a relação paciente-terapeuta seja muito boa. Por quê? Isso já é literário, isso está descrito. Quanto melhor a relação paciente-terapeuta, melhor os resultados obtidos. É que nem aquela coisa, na época de escola, de faculdade. Ou você gosta da disciplina, ou você gosta do professor. Se você gostar da disciplina, é legal pra caramba, você vai assistir, vai ser feliz, vai aprender pra caramba. Se você gostar do professor, também. Você vai lá porque o cara é bom, você acaba gostando. Se você gostar dos dois, tesão. O melhor dos mundos, porque vai desenvolver muito rápido. Se você tiver uma boa relação, e isso acontece também com o educador físico. Ali no seu trabalho, se você não bate com o teu aluno, esquece. E isso é uma coisa que eu levo muito a sério dentro da clínica. Eu avalio muito o perfil do paciente. Tem paciente que não adianta, o perfil não vai bater comigo e não vai bater com o Cid, vai bater com o do Luiz. Tem paciente que não vai bater com o Luiz, vai bater com a Vitória. Então assim, você tem que fazer esse casamento e é uma inteligência até da Claudinha, né, para fazer a gestão disso, para quem vai encaixar.
Caiu o Porque sucesso por garantido. mais simpático, por mais que você queira muito fazer Não uma adianta, relação pá. dar certo, às vezes é um negócio que não... Não vai. Sabe quando o Não santo não adianta. bate? O santo não Pá, bate. não Tem vai. gente que não vai mesmo. Sim. Ah. Você vai ter, ou eu vou ter um aluno de personal e que aquela relação não vai. Sim. Uma hora eu vou perder o aluno porque não... É isso Não aí. é porque eu fiz talvez um trabalho ruim, mas é porque Não, é porque não simplesmente casou. não casou a Não relação. casou, Exatamente. não casou. E às vezes você quer que o cara evolua, que o cara faça, e aí não tá indo. Fala, por que não tá indo? É porque às vezes é isso. O cara não tá à vontade, ele não se sente bem, não consegue fazer. E isso às vezes acontece, por exemplo, do paciente, é comum, assim, por exemplo, sei lá, eu tenho muito contato com o Dr. X. Aí o Dr. X fala assim, putz, vai lá e procura o Tiago. O que na cabeça do paciente cria? Tem que ser atendido pelo Tiago. Aí o cara vem pra mim, não tem nada a ver com o meu perfil. Eu avalio, falo, ó, é melhor você passar com o Sidney. Por quê? Porque ele tem mais expertise nisso. E Aí você tem que convencer o paciente a passar com o Sidney. Ou às vezes também acontece até o contrário. Dá um exemplo. Às vezes eu estou atendendo o paciente e fui viajar de férias. Sidney atendeu. Claudinha vira para mim e fala assim, Ti, desculpa, você perdeu. Ele se deu muito melhor que o Sidney. Legal! Fico feliz pra caramba. Por quê? Porque o paciente tem que estar feliz. Ô, gente, eu não sou Robin Hood de paciente, não. Que isso. Não, mas eu tô dando um exemplo, que É essa brincadeira. relação paciente-terapeuta acontece. é muito importante. E o inverso papo também. bate, né? Acontece. É uma relação, tem Acontece. jeito. O que a gente pode falar, que aí, pô, a gente tem que levantar a mãozinha pro céu, é que lá dificilmente a gente tem essas dificuldades de relacionamento. Até pelo ambiente, você já foi, o Rafa acho que nunca esteve. É um ambiente abertão, É, então tem vários é. tratamentos sendo feitos ao mesmo tempo. Sim. As pessoas até, os pacientes em si conseguem interagir, às vezes conversar um com o outro sobre determinada coisa. Na verdade, pá, isso vem lá de trás, né? A gente, quando começou. Quando a gente começou a idealizar um negócio, eu sempre tive isso na cabeça. Eu falei, eu quero uma fisioterapia Não fica que cada um não numa tenha salinha, cara de né, fisioterapia. Eu não quero que meu paciente entre numa sala e se veja doente. Eu quero que ele entre na sala... Consultório, parede branca. Exatamente. Que ele tenha o quê? Estímulo à prática esportiva, independente se ele é um senhor de 80 anos, que ele tem que ter vida, tem que ter vida. As pessoas têm que ver a outra. Às vezes eu tô aqui, ó, reabilitando meu joelho, lá no pós-operatório, e eu já tô vendo o Sidney 10 passos na minha frente no mesmo pós-operatório. Eu falei, caraca, daqui a pouco eu tô lá. Legal. Ou às vezes eu tô aqui, puta, minha cervical, tô ruim pra caramba. Eu tô vendo o outro ali que não tá conseguindo se mexer. Fala, pô, meu, tem que agradecer que eu tô bem pra caramba. Os pacientes interagem, dividem as aflições. E mais do que isso, não cria aquela coisa de você ficar aqui, ó, olhando pra cara do fisioterapeuta e o fisioterapeuta olhando pra tua cara, aquele puta clima às vezes. Não, eu tô ali olhando o outro fazendo palhaçada, o outro já tá dando risada aqui. Cria um ambiente muito mais aberto. Você vai ver né? a sessão da físio passou. Essa rapidez. Sem nem perceber. E às vezes mais do que isso também, né, Rafa? Às vezes uma coisa que a gente tem que pensar um pouco além também dentro do negócio. Às vezes acontece, por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência ruim no passado, às vezes chega lá e fala assim, eu não sinto a vontade de ficar numa sala fechada com um físio. Isso Aqui não tem acontece, nada cara. fechado, tá você, tá a Claudinha, tá o Joãozinho, Mariazinha, o Thiago. Então a pessoa fica mais à vontade, entendeu? Pô, não quero, tem a Vicky. Então Só a pra gente... vocês entenderem, Isso. lá, gente, é um salãozão aberto, assim, não Isso. tem parede, não tem divisão, não tem nada. Sim. Então, cada Cada um tá no seu um setor tá de no atendimento. seu lugarzinho A pessoa vai ali, ver no mas Instagram todo aí, mundo né? vê tudo, né? Sim. Todo mundo Ah. vê tudo. Sim. E uma coisa também que a gente conversou lá no comecinho Sim. de tudo, assim, era como que a gente ia fazer os nossos atendimentos? Será que a gente ia colocar uma pessoa, um fisioterapeuta para atender 2, 3, 4 pessoas? Uma coisa um pouco maior, um pouco mais abrangente? Como poderia? E foi unânime. Unânime. Fala assim, não, uma pessoa, um fisioterapeuta, 1 hora. Ponto. É uma Eu coisa foco em você. muito específica. Rafa, chegou, é o punho que dói? Rafa, vem cá, vamos olhar teu punho. Vamos mexer. Mobilidade, força, amplitude, gesto esportivo, é aqui. Ah, chegou a Paula próxima. Lombar, pá. Cotovelo? O que é? Ah, cotovelo. Aí eu vejo só o cotovelo. Eu não fico pensando assim, ah, Rafa punho, chegou a Paula lombar. Ele fala assim, Rafa, faz esse exercício. Opa, faz aquele. A gente decidiu não. É uma coisa nichada, é uma coisa específica, é uma coisa individualizada. Apesar de estar todo mundo junto, ainda assim É isso individualizado. aí. É o seu, você e seu físio. Uma curiosidade, os dois, vocês sempre foram já direto, a escolha foi mais para pro lado esportivo ou vocês foram outra linha e depois, não, quero ir para como que vocês acharam que o que vocês queriam era mais a linha esportiva? Ativa lá. Putz, pá, a minha história é meio engraçada, assim, na verdade, eu sempre quis ser veterinário.
E aí comecei na veterinária, e aí na Você época... chegou a fazer Comecei, faculdade? prestei vestibular, comecei veterinária. Foi cuidar dos animais do CrossFit agora. Boa. Mas o que aconteceu? Na época, o Luizão, ele já era educador físico e ele tinha passado por 3 cirurgias de joelho, sofrido pra caramba na reabilitação. Ele falou, cara, quer saber, tava numa fase legal de vida, eu vou fazer fisioterapia. Na época ele tinha os seus 35 anos, por aí. E eu, molecão, ele falou, pô, em vez de você cuidar de bicho, por que você não vai cuidar de gente? Eu falei, vamos, transferi. E aí, pô, eu só fui descobrir o que era fisioterapia no 3º ano de faculdade. Eu lembro direitinho, assim, uma gincana de sala de aula, o professor de ortopedia virou pra mim, por que você faz físio? Eu não sabia o que era físio, né? Óbvio, assim. Estava na faculdade, mas assim, nunca tinha passado uma sessão de físio, não tinha ninguém da família físio e nunca tinha precisado de um fisioterapeuta. Eu falei, e agora? Eu falei, tem 2 opções agora. Ou eu aprendo a gostar, ou eu largo. E aí eu aprendi a gostar. Aí caí no estágio, fui me desenvolvendo, e eu sempre gostei de atividade esportiva. Sempre gostei daquilo, fui me desenvolvendo e curti pra caramba. Quando eu me formei, eu falei, bom, eu tenho 2 características. Uma delas é, eu preciso buscar conhecimento naquilo que eu gosto, porém no que eu sou fraco. Então eu fui buscar, eu sempre fui um cara muito bom na teoria. Então eu fui buscar uma especialização dentro de terapias manuais, que tem uma relação muito forte com a parte esportiva. E ao mesmo tempo entrei no mestrado para trabalhar dentro dos recursos eletrofísicos, né? Os aparelhinhos. Então eu fazia o mestrado e comecei a me especializar dentro disso. As coisas foram acontecendo. Pouco tempo depois eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula muito cedo, dei aula em 3 universidades em São Paulo, fiquei na docência durante 13 anos, sempre cheguei em cargos de gestão, de docência, e chegou um ponto que eu sempre tive ascensão na minha carreira. Então sempre estava assim, 2 anos, pum, bum, bum, dava aula em tudo quanto é lugar e tal, mestrado, doutorado. Quando eu defendi o doutorado, eu assumi a coordenação do curso, falei, bom, eu preciso de um desafio diferente. Meu diretor era muito amigo meu, falou, daqui o funil afunilou demais e eu acho que eu preciso de um objetivo diferente, eu preciso empreender, que é uma coisa diferente. E aí foi daí que eu comecei. Durante esse trajeto, eu trabalhei muito dentro do hospital escola, eu tive uma clínica no passado que acabou não dando certo por conta da minha questão profissional, minha escolha acadêmica, e eu trabalhei também com a equipe brasileira de ciclismo durante algumas provas do Mundial. Então assim, eu sempre tive essa predileção pelo esporte. E aí eu falei, bom, agora na hora de empreender e de criar o meu negócio, eu quero um negócio diferente. Eu quero uma clínica de fisioterapia que seja do jeito que eu sempre idealizei. Um atendimento individualizado, avaliação criteriosa, profissionais qualificados, que sejam devidamente remunerados para isso, que tenham qualificação para atender do jeito que eu sonho. E aí eu comecei a estruturar e montar a equipe. Inicialmente veio eu, o Luizão e o Sidney. O Sidney, para quem não sabe, sim, foi meu aluno. Foi aluno da primeira turma. E aí depois a gente foi criando corpo, crescendo, graças a Deus, muito abençoado. O negócio foi, né, um trabalho muito bem feito. Eu sempre falo, um trabalho bem feito e bem estruturado não tem como dar errado, é só ter paciência. O negócio foi. Chegou um ponto que realmente a universidade não fazia mais sentido para mim, eu saí, dediquei 100% à clínica, o Sidney a mesma coisa, o Luiz a mesma coisa, aí veio a Vic, veio o Vinícius e compôs o time como um todo. E agora somos 5 físios e agora teve uma integração com o Instituto Dona, né, que é do meu irmão, que é cirurgião plástico, então tem cirurgia plástica, ginecologia, então a gente criou um mundo interdisciplinar lá dentro. Sim. Legal. No meu caso, eu sempre tive dentro do esporte, assim, sempre gostei de esporte, maluco pro futebol, sempre joguei futebol. Mal. Diga-se de passagem. Esforçado, acho que mais esforçado do que qualquer outra coisa. E quando eu fui decidir o que eu iria estudar, eu estava entre educação física e fisioterapia, e minha mãe falou, cara, mas por que você quer? Eu falei, porque eu gosto de esporte, tal, não sei o quê. Minha mãe falou, mas tem a fisioterapia esportiva, por que você não dá uma olhada nisso? Pesquisei e eu falei, cara, eu vou estar perto do esporte, eu vou estar ajudando outra pessoa, e eu ainda vou conseguir, de repente, ter experiências vividas dentro do esporte. Meu sonho era ser fisioterapeuta do Corinthians, vou assumir aqui. Só que aí hoje eu acho que já não faz mais, não sei, né? Não vou mais que o pessoal Te chamam, né? Então o meu sonho era ser fisio do Corinthians porque eu sou corintiano e gosto muito do Corinthians. E eu naturalmente fui seguindo essa linha. Eu sempre fui um aluno muito bom, também em parte teórica, mas eu nunca tive muita ligação com as outras áreas da fisioterapia para atendimento clínico. É que sua mãe já abriu seu olho logo de cara. Sabe, ali, eu já né? queria isso. E que legal. Tá sempre muito E sua mãe é próximo da do área ou esporte. não? Não, minha mãe é professora. Ela é professora. E, cara,
a minha linha de evolução clínica foi, eu me formei em 2011, com 2 meses de formado eu já consegui um estágio em uma das maiores clínicas de fisioterapia esportiva de São Paulo na época, né? E lá, cara, eu fiquei 8 meses como trainee, eles me efetivaram e eu fui efetivado num setor onde era o setor de devolução do jet esportivo, que era a reta final dos atletas para eles voltarem a fazer o que eles gostavam. E passei muito tempo ali. Lá dentro eu tive muita experiência com vários tipos de esporte. Então, desde o corredor, que era mais comum, que é só você ir lá, botar um tênis no pé e correr, com o cara que joga waterpolo, com o cara que é esgrimista. Então, várias vertentes de esporte. MMA, tive muito contato com lutadores. Então, a gente sempre teve essa integração. Então, quando eu voltei a trabalhar com o Ti, porque ele me deu aula, aí eu acabei, né, indo para essa linha, o Ti foi para a parte de docência, depois a gente se encontrou de novo, o Ti me ligou um dia e falou assim, e aí, como é que você tá de trabalho? Eu falei, cara, trabalhando bem e tal, correria. Ele falou, putz, você não quer trabalhar comigo? Aí ele me convidou, foi onde veio o convite para mim entrar para a docência, que aí foi para trabalhar com ele no Hospital Escola. Foi meu primeiro contato com docência, mas eu já ministrava cursos, né, de fisioterapia, de reabilitação, pela outra clínica. Então, eu já tinha uma experiência com docência. E aí eu comecei a trabalhar com o Ti, isso, sei, 2013, 14, 15, por tá aí. bom, por aí. E aí a gente foi evoluindo e dando passo a passo junto, até que mais ou menos ali em 2015, a gente começou meio que, e aí, e se a gente fizer isso? E se, será que dá rola, não sei o quê? Aí em 2016 estruturou. Aí eu fui meio que saindo. E ele largou a docência e você ficou. Não, o Ti largou a docência depois de um tempo. Mesmo com a clínica, a gente ainda tinha a parte clínica e a docência. Aí chegou um momento onde pro Ti não deu, eu ainda continuei mais uns 2 anos, eu acho. Eu saí em 20 e você ficou mais um semestre. Você saiu meio 21, é verdade. 21. Um ano. Um ano depois. Um ano depois. É. Ainda continuo. Saudade demais, né? Não, eu continuo ainda, né, Tio? Eu dou aula em pós-graduação. Então eu dou aula em algumas pós-graduações de São Paulo e fora de São Paulo. Mas eu não estou diretamente ligado agora à sala de aula todos os dias. Dá uma saudade às vezes. Às vezes dá mesmo. Mas a relação é legal, mas acho que agora é outro outra momento fase da vida, outra fase, então a gente acaba seguindo. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem lá é que todo o time vem de uma formação juntos, né? Todos eles juntos, né? Então, o Si, a Vitória e o Vinícius foram meus ex-alunos, o Sidney mais antigo de todos, o Luiz e eu fizemos faculdade junto, então nossa relação é de mais de 10 anos com todos. Né? Então, e desenvolve uma cultura muito similar, né? Totalmente. Lá é uma família, né, Rafa? É uma família mesmo. A gente tem problemas, a gente tem brigas, mas tem 99% dos momentos felizes. Entendeu? E a gente encontra muitas soluções também. É uma galera muito criativa. Acho que o mais legal de lá é que a gente leva tudo de uma forma muito leve. Não é uma coisa que, por exemplo, se eu tiver uma dificuldade, acontecer alguma coisa, eu não vou levar. Não vou levar como pessoal. Se o time chama atenção, se a Vitória me chama atenção, o Luiz, ou o Vini, a Claudinha, eu sei que eles querem a minha melhora, o meu desenvolvimento. Então eu não levo pro pessoal e falo assim, nossa, cara, tem um problema. Não, beleza, paro, vou olhar o que está acontecendo e procurar melhorar. É assim que a gente sempre levou, né, Tio? É isso aí. É assim que funciona a nossa Tá dando certo. Tá dando certo. Porque eu, quando passava com você lá, antes do Noah, era um lugar bem menorzinho. Hoje vocês já mudaram, estão numa sala bem maior, então... Verdade. Passava calor pra caramba, que pegava um sol, né, pá? Pegava aquela janelinha lá. Do outro lado, né? Nossa. Putz, pegava um sol, esquentava muito a sala. Muito bom. Isso aí, legal, gente. Sucesso pra vocês mais ainda. Obrigado pra vocês também. É um prazer. É um prazer estar aqui, com vocês. Conversar um pouquinho. Tem assunto pra... A gente pode voltar. Foi bom o papo, hein, ó. A gente são 20 para as 4 já. Tá quase 2 horas conversando. Porque, inclusive, eu tenho paciente. Por isso, eu tô só de olho aqui no relógio. Mas assim, se vocês quiserem, a gente outra pode vez, voltar aqui. Ficamos muito felizes com o convite e participar com vocês. Se vocês quiserem que tenha um pouco mais de bagunça, a gente vem a equipe inteira. Eu acho legal até o pessoal que quiser deixar pergunta aqui relacionada a isso, pra gente fazer vídeo específico até. Pode ser. Tira um dia com você, fala de um assunto só, um videozinho de 5, tem 10 problema minutos. nenhum. Né, com o Sidney, com o resto da equipe também, que eu acho que isso é muito bacana. Pode. Tem tudo a ver com o nosso canal. Sim. Legal, a Pá vai passar um tempo lá conosco, por melhora de performance. Pelo visto agora, por melhora, bom tempo. vamos falar assim, né, Pá, por melhora da performance, vou ajudar ela, nada de lesão, tudo certo. Isso aí. E
sempre que precisarem, a Pá tá aí e tem um acesso muito fácil. Acho Espero que que você é não legal. precise também da fisioterapia. Eu já preciso, viu? Eu tô É. aí me enganando aqui. Tá mas protelando, qualquer hora eu bato lá. Pô, portas abertas, vocês Valeu. sabem que vocês estão em casa. Obrigada, Legal. Tá bom? gente. Por nada. Nós que que isso. agradecemos. Bom, vocês podem acompanhar eles nas redes sociais que estão aqui embaixo, na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Se inscrevam no nosso canal para receber os próximos vídeos e a gente fica por aqui. Até o próximo, né? Beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.